Por conta da desinformação de alguns canais grandes, que tem muitos seguidores, muitos comentários, muitas visualizações, eu decidi fazer uma série de vídeos aqui comentando sobre inverdades, sobre desinformação, sobre falsas doutrinas que muitos líderes religiosos, muitos youtubers têm colocado, levando pessoas ao erro. Eu me senti na responsabilidade de, como cristão, de fazer um contraponto para que todos que estão assistindo essas coisas aí pela internet possam refletir, olhando os dois lados da moeda e encontrar a verdade, que é uma só na Bíblia. Esse vídeo de hoje vai ser sobre riscar o nome do livro da vida. É possível? Do canal de André Sanches. É um vídeo que tem mais de 90 mil visualizações, o canal dele tem quase 1 milhão de inscritos e eu me senti na responsabilidade de fazer esse comentário aqui. Então fica até o final, vai ser um vídeo mais longo, porque é estudando a palavra de Deus com profundidade, um pouco aqui e um pouco ali, porque vai valer a pena. Eu vou te provar com questão de lógica, com argumento bíblico, o erro ensinado por muitos cristãos aqui na internet, por líderes religiosos, sobre esse tema, tá bom? Então fica comigo logo após a vinheta, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Então vamos lá, né? Vou compartilhar a telinha aqui para ficar visualmente melhor. Esse é o vídeo. Riscar o nome do livro da vida é possível? André Sanches, está aqui o canal dele, 749 mil inscritos, 92 mil visualizações. E eu quero deixar claro aqui que meu intuito não é debater sobre ele, é sobre a ideia, é sobre o argumento, é sobre a informação. E aí eu deixo a mensagem já para o irmão André, que ele possa entender isso aqui, tá, irmão? Olha aqui, ó, Tiago 1, no verso 21, fala o seguinte, ó, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então eu estou fazendo um enxerto, eu estou fazendo um implante aqui num vídeo que foi postado por você, mas a ideia eu fui incomodado pelo Espírito Santo, assim eu acredito, e a ideia é ajudar você a entender alguns erros, alguns equívocos, tá? Então, escute com humildade, receba esse vídeo com humildade, né? Para você estudar, refletir sobre o que você colocou e sobre o que eu vou colocar aqui, tá bom? Então, e para o seguidor dele, uma mensagem aqui para os seguidores do canal do irmão André Sanches aí. O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 2, no verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Hoje, infelizmente, a gente está vendo muita tradição humana envolvendo estudo da Bíblia, distorcendo, levando as pessoas ao erro, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Jesus Cristo, tá bom? Então fica essa mensagem, assim como os bereanos, o povo de Berea ali, estudava com profundidade, um pouco aqui, um pouco ali, eram cautelosos, então avaliavam tudo, que vocês possam avaliar tudo, tá bom? Porque existe só uma verdade, e o que eu vou colocar aqui vai totalmente contra o que o irmão André Sanches colocou no vídeo dele, então presta atenção aqui porque a verdade é só uma. A pergunta que um seguidor dele colocou, ele fez o vídeo falando isso, ó. Em minha leitura, em Êxodo, observei que Moisés pede a Deus que riscasse ele do livro da vida. Então o texto é claro, Moisés pede isso. Minha pergunta é, se Deus pode riscar alguém do livro da vida, ou seja, uma pessoa que já conheceu a Deus e foi verdadeiramente salva, pode ser riscada desse livro citado na Bíblia? A resposta é sim. Eu vou deixar já aqui, e o irmão André diz que não. E a gente vai ver aqui que ele traz textos, mostra a base e distorce e entende errado. E eu vou mostrar aqui que a Bíblia não se contradiz. E por que isso é possível? Porque a Bíblia deixa isso claro, tá? Então, o irmão coloca esse texto aqui, tá lá em Êxodo 32, foi a pergunta do seguidor dele, né? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então, Moisés ali no cenário do paganismo, da idolatria, o povo fazendo bezerro de ouro. Então, quando ele vê tudo aquilo, Deus deixa claro que o salário do pecado é a morte, e aí Moisés intervém. Assim como Abraão interveio ali para Sodoma e Gomorra, Senhor, se tiver 50, o Senhor não destrói, 40, 30, se tiver 10, e ele intervém. E aqui Moisés, que é um tipo, né, do antítipo que viria, que é o Cristo, que é uma sombra da realidade, ele foi o salvador ali do povo de Israel depois de mais de 400 anos de escravidão no Egito. Então ele se sentiu ali meio que no direito, ele pedindo para ser um cordeiro, né, que tiraria o pecado ali das pessoas. Então, ó Senhor, me mate, tira a minha salvação e salve o povo, não mate eles não. Então, o amor é tão grande ao próximo, e isso é benéfico, né? Deus amou Abraão por isso, por essa atitude dele, e aqui também amou Moisés por isso, dando a sua vida por a de outro, né? Só que a gente vai ver que Deus não aceitou isso. Então, o texto aqui é claro, Moisés pediu para tirar a vida dele para salvar o povo, ó. Perdoa o pecado dele. Então, perdoar pecado, expiar pecado, tinha sacrifício que era feito ali. Então, matava o cordeiro, expiava o pecado para a pessoa ter direito ao acesso à vida eterna. Então, porque o salário do pecado é a morte. Então, Moisés pediu para riscar o nome dele do livro da vida. A gente vai ver o que é isso.
antes de tecer os comentários e fazer os contrapontos aqui, ele falou algo certo no minuto ali 2.33, né? Então no tempo ali do vídeo dele, eu vou colocar aqui o vídeo dele acelerado um pouquinho, vou deixar o link na descrição, e aí pra gente fazer os cortes e mostrar. Então ele fala o certo, fala a maneira correta de estudar, mas faz errado, distorce o texto e tira do contexto. E a gente sabe, tem um ditado que fala que um texto fora do contexto serve de pretexto para você fazer as coisas erradas, para você seguir as suas próprias conveniências, né? E justificar falsas doutrinas, falsas crenças, né? Então, acompanha aqui o que ele falou. Vou soltar aqui o vídeo dele, ó. Acompanha aí, ó. Plena é um tema difícil, desde já deixo para você essa questão, então eu vou precisar analisar muitos textos aqui. Então ele diz que é um tema difícil, que vai precisar analisar muitas questões, e aí depois ele diz que é simples, que é fácil, e na verdade entende tudo errado, ó. A sua consideração e paciência para assistir e compreender o tema, ok? Mas antes eu preciso falar uma verdade para você sobre o estudo da Bíblia. É sempre importante nunca nos basearmos em um único verso para tirarmos conclusões. E o duro que isso é muito comum, né, na vida de muitos estudantes da Palavra de Deus. Verdade, muita gente pega um verso só, tira do contexto e arruma pretexto. Então ele entende isso aqui, faz isso, mas ele tira os textos do contexto e distorce tudo. Eu vou mostrar para você aqui. Em um verso e já conclui. Por exemplo, leia esse verso de Moisés e já conclui. Por exemplo, que ele está falando do livro da vida e que pode, né, riscar o nome do livro da vida. Será que realmente é isso? Vamos entender analisando outros textos importantes. Mas agora nós vamos entender o que é o livro da vida. Né? Então é importante isso que ele falou aqui, mas ele vai falar aqui sobre o livro da vida e já começa a fazer devaneios. Então o fundamento básico para estudar a Bíblia corretamente e encontrar a verdade. Primeiro orar, pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, que nos ilumine, que abra a mente, que nos instrua, que é Ele que guia. A Bíblia foi inspirada por Ele, o Espírito Santo, e é Ele que abre a nossa mente e o nosso coração. E tem que seguir o modelo que a própria Bíblia ensina. A gente vai falar que a única regra de fé é a Bíblia. A própria Bíblia responde tudo. Não tem que ter achismo. Ah, eu acho, eu penso, né? E a gente vê muito isso na fala no vídeo dele. Então, ó, é regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Eu vou te mostrar isso. E uma coisa é certa que eu sempre digo nas minhas aulas, nas minhas palestras, né, nos meus vídeos, ao você interpretar um texto, sua interpretação não pode entrar em contradição com outro texto, porque isso aí é a prova de que sua interpretação está errada. Você está entendendo errado, porque o que você interpretou tem um texto falando totalmente contrário àquilo. E é questão de lógica, não pode ter duas coisas antagônicas, contrárias, e as duas ser verdades. Então alguma coisa está errada aí. Tá? A correta interpretação é harmônica com todos os textos de forma a se completarem e a se fortalecerem, tá bom? Então fica esse recado aí. Olha aqui, ó, Isaías, capítulo 28, no verso 10, fala isso. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então tem que ser o mesmo fundamento, o mesmo preceito, a mesma regra. Não pode ser dois pesos, duas medidas, né? O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? Então, assim, o conceito, a forma de interpretar é uma só, a verdade é uma só. Tem que respeitar toda a essência da Bíblia, todo o contexto da Bíblia, porque ela fala da mesma coisa. Velho e Novo Testamento comunicam o mesmo evangelho, o mesmo plano de salvação, o mesmo Deus, tá bom? Então, o que é o livro da vida? No minuto 13:35 ele fala, olha o que ele fala aqui, vamos ver aqui, e eu já vou dizer aqui um erro grande. Ele coloca, entende-se por livro da vida, um livro mencionado na Bíblia, onde ficam escritos os nomes dos salvos. Errado, onde é que está isso na Bíblia? A gente vai mostrar, eu vou te mostrar aqui que isso é uma dedução errada. E qual é a interpretação correta do livro da vida, tá bom? Então vamos ver aqui o que ele fala aqui, ó. Entende-se por livro da vida um livro mencionado na Bíblia, onde ficam escritos os nomes dos salvos. Preste bem atenção nisso. O nome dos salvos. Observe Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado, preste bem atenção, não foi achado inscrito no livro da vida, diz o texto, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja, ele distorce, o livro não está falando aqui dos salvos, aqui está falando dos não salvos, das pessoas condenadas, de quem não tem um nome no livro. Ou seja, ele define algo que não está escrito. Esse texto de Apocalipse 20, 15 está falando que quem não tem um nome escrito no livro é porque foi condenado, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Aqui, se tem uma coisa que afirma aqui, é que quem não tem um nome no livro vai ser condenado. Não diz aqui que quem tem um nome está salvo. Isso é dedução, é especulação. Ou seja, ele tira uma informação que não existe no texto, mediante crenças, preconceitos que ele já tem estabelecidos aí. Isso não é bíblico, isso não é o jeito certo de estudar a Bíblia, eu vou mostrar aqui. E aí ele tira conclusões aqui totalmente equivocadas que eu vou pausar e vou mostrar lá no slide. Ó. Dizer assim de forma simples a respeito do livro da vida. Essas duas verdades. Está inscrito no livro da vida, é um salvo. Não está inscrito no livro da vida, é um condenado. Então é bem simples assim, né? Sem margem alguma para lá ou para cá. Então, disse que era complexo e agora ele disse que é bem simples e, na verdade, não tem nada de simples, que ele não entendeu nada. Na verdade, é simples, mas ele não entendeu. Ele
confundiu e tirou uma dedução, especulou, porque em momento nenhum o texto fala de salvo, de ter nome escrito no livro da Bíblia ser salvo. Lá tá falando isso aqui, ó. E é isso que eu vou mostrar para você aqui no slide. O livro da vida, a gente vai ver isso aqui. O que é que a Bíblia diz sobre o livro da vida? A gente vai ver aqui que as evidências, o contexto de toda a Bíblia diz que o livro da vida é o livro onde ficam escritos os nomes dos que aceitam a salvação. Ou seja, pessoas que pegaram o passaporte da salvação dado por Jesus. Então é como se fosse, eu gosto de fazer muito analogia, é como se fosse o destino final, é uma viagem, a vida eterna, né? A salvação é uma viagem. E para essa viagem você precisa ter o passaporte, o ingresso, o bilhete da viagem. E Jesus foi quem pagou, porque a gente tinha um acesso ao destino final, quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, né, antes do pecado, só que a gente foi destituído de Deus com o pecado separou. Então a gente perdeu o ingresso, perdeu o passaporte, perdeu o acesso. E só Jesus, que é Deus, que se fez homem, porque o salário do pecado era a morte eterna, né? O salário do pecado é a morte eterna. Então a gente perdeu acesso a esse destino final, que era o céu, um lugar sem pecado. Só que aí Jesus vem, Deus faz um plano de salvação, se faz homem, e ele vem ligar, fazer essa restituição, essa restauração, trazer de novo, restituir a glória que foi perdida, né? A gente foi destituído da glória de Deus, Jesus vem para restabelecer isso. Por intermédio dele, ele faz a ponte entre Deus e o homem caído. Então Jesus dá o acesso a todos. Ele morre na cruz, a salvação é pela graça, é pelo que Jesus fez. O ser humano não pode fazer nada para ser salvo, porque ele pecou, né? E aí Jesus vem e dá esse acesso, esse passaporte. Então existe um livro que registra o nome das pessoas que aceitam o ingresso, que aceitam o passaporte, que aceitam Jesus como Salvador, como Redentor. Então o destino é o céu. A passagem é dada por Jesus. Jesus que pagou o preço e foi alto o preço de cruz. Então ele pega a passagem porque ele morreu por todos, ele quer salvar a todos. Mas Jesus não obriga ninguém. Jesus deu livre-arbítrio, Deus deu livre-arbítrio. Ele não quer salvar ninguém se a pessoa não quiser ir. Ou seja, só vai quem quiser pegar a passagem. Então Jesus morre por todos, ó, deu acesso. A passagem está aqui para todos, é de graça. É o poder divino que traz a salvação, é a graça. Mas tem um esforço humano. Você precisa aceitar o livre-arbítrio de forma correta. Eu aceito, eu pego. Então você tem que agir, tem que pegar o ingresso, tem que pegar o bilhete. Então o livro da vida registra as pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador. As pessoas que pegam o acesso à salvação, o passaporte. Ou seja, que querem chegar no destino final. Então a gente vai ver aqui que tem algumas condições. Então esse é o conceito correto que a Bíblia traz. Por quê? A gente vai ver aqui agora, tá bom? Então aqui eu vou te mostrar na Bíblia, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 1 ao 6, ó. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então Jesus joga aqui o acesso. Olha a boia. Jesus traz a salvação. Ele dá o acesso. Se você não quiser pegar a boia, quiser se afogar, você vai se afogar. Ele não vai te obrigar a ser salvo. Então Jesus morre na cruz, ele paga o preço, ele te dá o ingresso, ele te dá o meio de transporte, ó. Tem um passagem, um ticket, o dia, a hora, pega aqui, ó, para você embarcar. Só que você tem que decidir. A decisão é sua, aí que está o livre-arbítrio. Como essa boia que foi jogada aqui para salvar quem está no pecado. Se a pessoa não quiser pegar, quiser nadar, quiser ir para outro canto, ela vai fazer e ela vai perder o acesso, tá? Então, olha aqui, ó, 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 3 ao 6. Ó. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se tem uma predestinação para algo, a gente vai falar disso aqui, que ele também toca no assunto aí, uma outra falsa doutrina, que tem algumas pessoas que são predestinadas para a morte. Isso não é bíblico. Aqui deixa claro em Timóteo que todos os homens sejam salvos. A predestinação é que Deus quer salvar a todos. Deus criou a gente para viver eternamente. Ele criou a gente para honrar e glorificar o nome dele. Então ele quer salvar a todos. Ele criou a gente para a vida eterna. A predestinação é para a vida. Não existe predestinação para a morte. Imagina, Deus vai criar alguém para morrer. É o Deus masoquista, é um Deus maluco, é um Deus sádico. Isso aí é antibíblico, tá bom? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E aqui fala que Jesus é o único intermediador, apesar de ter gente buscando santo, Maria buscando padre, né, para buscar Deus. Então, só através de Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, meu amigo, a Bíblia está dizendo aqui, é para todos, não é para um ou para outro. Todos têm acesso, tá? É isso que a Bíblia fala. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, Jesus morreu por todos, deu passaporte para todos. E quem aceita tem um nome escrito nesse livro. Então, o nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o registro das pessoas que aceitam a salvação. Aceitam o sacrifício de Jesus. As pessoas que vão, com seus esforços, com sua força, com seu livre-arbítrio, pegar na boia aqui, ó, da salvação dessa imagem aqui. Tá? É pegar a passagem, olhar o dia e a hora e embarcar no veículo que vai levar ao céu, tá bom? A gente vai ver isso aqui. É por isso que em Apocalipse 3:20,
Outro texto bíblico, eis que estou à porta e bato. Ou seja, era para Jesus estar dentro de nós, como a gente foi criado no Éden. Corpo, templo do Espírito Santo, só que o homem pecou, foi destituído da glória e Jesus, Deus, passou a viver fora do ser humano. E aí, Jesus quer restaurar isso e ele está na porta batendo, ele não invade, ele não chega sem a pessoa autorizar. Ele pede licença. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele vai entrar na casa da pessoa e vai cear com ela, vai se alimentar, vai viver com ela. Esse é o amor de Deus, o amor que respeita o livre-arbítrio, o amor que espera a pessoa dizer se quer ou não. Diferente do ditador, né, que o diabo acusou Jesus de ser injusto, né? Então, a justiça, Deus é amor e ele é justiça por isso. Olha aqui 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, Deus deixa claro que nós não somos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente vivia com a glória de Deus em nós. O pecado veio e destituiu essa glória. E Jesus, através de Jesus, a gente restitui. Quando a gente aceita, o Espírito Santo passa a habitar em nós de novo. Então a gente tem um nome escrito no livro, porque foi reaproximado, né? Foi ligado, conectado de novo a Deus por intermédio de Jesus, tá bom? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então é isso aqui a mensagem. Livro da vida. Quem aceita Jesus. Não é quem está salvo. Aí é outra história. A gente vai ver por que tem diferença. Aí eu aceitar Jesus, eu não estou salvo? Depende. Porque quem aceita Jesus demonstra isso nas obras, se tornando nova criatura. E é por isso que tem uma diferença que muita gente não entende. A gente vai ver isso aqui na Bíblia, tá bom? Esse é o que a Bíblia fala, tá bom? Então ele pega esse texto aqui de Apocalipse 20, 15, que não fala nada de salvo, de nome escrito dos salvos. Está falando aqui, ó. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, se não tiver o nome no livro, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Está falando aqui dos condenados, de quem não tem o nome no livro. Então você não pode deduzir uma coisa, especular que não está no texto. Dizer que, porque quem não tem o nome no livro vai ser condenado, então quem tem é quem está salvo. Não, não é isso. Isso aí é dedução humana, está errado. A doutrina não é essa. A gente vai ver aqui por quê. Quem tem o nome no livro é aquele que aceita Jesus. Aceitou Jesus, o nome é registrado no livro da vida, tá bom? Ou seja, aceitou ser salvo, beleza? Tá? Então a gente viu aqui no minuto 3:50 ele dizendo que é simples, né? Mas ele mesmo não entendeu, distorceu e deduziu isso aqui. Inscrito no livro, tá salvo. Errado. Irmão André, isso aqui não existe. O texto não está falando nada disso. Tá? Então o texto não diz nada sobre isso. Isso é especulação, é tradição humana, é tirar o texto do contexto e trazer um pretexto para justificar crenças que a Bíblia não apoia, tá bom? Agora, esse aqui ele acertou. Não está escrito no livro, está condenado. É o que o texto fala. Esse aqui está ok, tá bom? Então fica claro isso aí. Então aqui no vídeo, no 4 minutos e 30 segundos, ele apresenta outro equívoco na interpretação. Então vamos aqui, ó. Ele coloca ali o que é o livro da vida, e ele coloca esse livro, portanto, seria o registro de Deus com os nomes daqueles que são seus verdadeiros servos. Em Apocalipse temos uma menção de que os nomes escritos no livro da vida foram escritos desde a fundação do mundo. E aqui o irmão, infelizmente, fala uma coisa que não tem nada a ver com o texto. Ele distorce, enfim. O texto é claro e ele interpreta de uma forma assim que me surpreendeu. E eu vou mostrar isso aqui para você. Vamos dar uma olhada aqui no texto, né? 4:30, vamos ver aqui o vídeo dele. Inscritos são salvos, não inscritos são os condenados. Esse livro, portanto, seria o registro de Deus com os nomes daqueles que são seus verdadeiros servos. Em Apocalipse temos a menção de que os nomes inscritos no livro da vida foram escritos desde a fundação do mundo. E olha como ele atrapalha. O livro está dizendo aqui, você vai ver que está no texto, desde a fundação do mundo. E ele muda, o texto fala uma coisa e ele coloca outra, ele muda o texto, ó. Olha que interessante o texto de Apocalipse 17, versículo 8, que diz o seguinte: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, então observe que está falando das pessoas que estão vivas aqui nesse momento. Outra interpretação errada eu vou mostrar para você, né? Aqui está falando dos habitantes da terra, a gente vai ver aqui como é que ele entende isso e o que a Bíblia fala sobre a interpretação que isso aqui pode ter. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então observe que é um livro onde Deus tem o controle, o texto nos mostra, de toda a vida, de todos os seus salvos, daqueles que são verdadeiros e daqueles que não são. E aí já mostra também aqui, o texto não falou nada de salvos, né? Então, ó, o que o texto está falando aqui, ó, a besta, e a profecia, Apocalipse é simbólico, tem alusões aqui, né? Tem eventos escatológicos que vão acontecer. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Falando aqui do desfecho final, quando Jesus voltar, que vai destruir as bestas, né, do mar, da terra, e aqueles que habitam sobre a terra, que está falando de habitantes, de seres humanos, os seres humanos que moram, que viveram, que habitaram aqui na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida
Aí, ou seja, aqueles que não aceitaram a salvação, ou seja, que não vão ter o nome ali, desde a fundação do mundo. Então, estou falando que desde Adão e Eva, né? Ou seja, desde que o homem foi criado, desde a fundação do mundo, tem obedientes, pessoas que aceitam a salvação, e gente desobediente, gente que não aceita a salvação. Então, todos esses que não estão no livro, desde Adão e Eva, a gente vai ver que vão se admirar vendo a besta que era e não é. Então, aqui o texto está dizendo uma coisa óbvia, clara, e ele interpreta errado. E vamos ver aqui a interpretação que ele traz, ó. Então, de forma simples, os inscritos no livro da vida, diz aqui o texto, não apoiarão a besta. Ou seja, os salvos, de forma alguma, vão... O texto não falou nada disso, né? Ele aí faz deduções, especulações. O texto não falou disso. Apoiar o maligno, eles vão conseguir identificar e não vão se associar à besta. Agora, aqueles que não estão inscritos no livro da vida, esses sim apoiarão a besta, se admirarão, gostarão dela, estarão ao lado dela. Então aqui a gente vê que ele também já traduz de um jeito de apoiarão. O texto está falando de admirar-se, de se surpreender. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Veja, isso aqui basicamente é o livro da vida que é descrito dentro da palavra de Deus. Então ele pega um texto que diz claramente uma coisa que está correto, ó. Esse livro seria o registro de Deus com os nomes daqueles que são seus verdadeiros servos, quem aceitou Jesus, quem está se tornando nova criatura. Mas aqui embaixo, na segunda parte do texto, ele distorce. Ele diz que Apocalipse tem a menção de que os nomes inscritos no livro foi escrito desde a fundação do mundo. Tá errado, o texto não fala nada disso. O texto está falando de quem não tem um nome escrito, né? E ele diz aqui que é quem tem um nome escrito. Então ele distorce, tira um texto que não existe ali e interpreta uma coisa que não está dita no texto. Então tá errado isso aqui. O texto está falando de que quem não tem um nome escrito desde a fundação do mundo, né? E ele traduz como se fosse antes. Lá na frente, daqui a pouquinho a gente vai ver que ele traduz como se antes de nascer a pessoa já tem um nome ali. Que absurdo. Não é isso que a Bíblia fala, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó, para você ver, para você que está acompanhando aqui, ó, o texto não fala de nome escrito de salvos. Aqui está falando de quem não foi escrito no livro desde a fundação do mundo, ou seja, desde que o mundo surgiu, desde que Adão e Eva foi criado, as pessoas que não têm o nome escrito no livro, ou seja, aqueles que não aceitaram Jesus, vão se admirar com a besta, vão estar seguindo, vão estar se surpreendendo. Olha os textos que ratificam, que fortalecem essa interpretação correta. Vamos ver aqui, ó, Mateus 26, 63 a 64. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Os fariseus ali querendo prender, matar Jesus, fazer pegadinha para Jesus se contradizer, colocar Jesus em maus lençóis. Então Jesus fala, ó, você mesmo que está dizendo, tu mesmo que disseste que eu sou. Mas eu digo a todos vocês, olha a profecia que Jesus faz aqui, chegará o dia em que vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então aqui deixa claro que Jesus está falando que aquele povo daquela época lá, aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, que não têm o nome escrito no livro da vida, essas pessoas aqui, quando Jesus voltar, elas vão ressuscitar para ver, porque é uma profecia aqui, ó, chegará o dia em que vocês vão ver o homem assentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus disse que essas pessoas iriam vê-lo voltar nas nuvens do céu. Então, Jesus mentiu? As pessoas morreram e Jesus ainda não voltou. Então, como é que Jesus falou que eles iam ver e eles estão mortos? Isso aqui é profético porque a Bíblia fala em outros textos que quando Jesus voltar, alguns vão ressuscitar para a vida e outros para a vergonha. Por quê? Por não terem aceito, por terem se levado por Satanás, pelas tradições humanas. Então é isso que esse texto está dizendo aqui. Lá em Apocalipse está se referindo também não só às pessoas que vão estar vivas no momento, os habitantes da terra, mas todos, desde a fundação do mundo. Todos os seres humanos, desde Adão e Eva, que não aceitaram Jesus, que negaram, que crucificaram, né? E que Jesus prometeu que eles iam ver, iam se surpreender com a volta de Jesus, iam se surpreender com a besta, com o cenário do fim do Apocalipse. É isso que esse texto está falando aqui. Então não tem nada a ver da forma com que ele interpretou, meu irmão, tá? Cito dizer que infelizmente você está muito equivocado. Outro texto, Apocalipse 1, no verso 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Olha isso aqui. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Aqui está falando das pessoas que furaram Jesus com a lança, os soldados ali, as pessoas que o crucificaram. Outra profecia. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então as pessoas que já morreram e não aceitaram, que não têm um nome escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O que aqui está dizendo é justamente essas pessoas que estão mortas, que não aceitaram Jesus, elas vão ressuscitar para ver Jesus voltando, para ver a asneira que eles fizeram, o uso errado do livre-arbítrio deles. Eles vão se surpreender, meu Deus, com a besta, né?
com o poder papal, a igreja romana apostólica, que a gente sabe que representa o poder papal, a besta do mar. E vão se surpreender, vão ficar, meu Deus, era isso? E vão se surpreender, uns vão admirar, vão apoiar, mas a surpresa tem vários significados aqui no texto. Então, se você pega esse texto puro, que ele diz que não era para fazer isso, sozinho interpreta de um jeito errado, você se equivoca, você induz pessoas ao erro. E ele esqueceu de analisar esses outros textos aqui. Então, deixando claro para você, aqui está dizendo, aqueles que habitam sobre a terra, os habitantes da terra, os seres humanos, cujos nomes não foram escritos, as pessoas que não aceitaram Jesus desde a fundação do mundo, desde Adão e Eva. Lá em Adão e Eva, a gente já viu o filho Caim e Abel. Caim não aceitou Jesus, não aceitou fazer a oferta correta, ele matou Abel. Caim não tem um nome escrito no livro da vida. Jesus até pediu para ele, a gente vai ver isso aqui. Vou mostrar um texto que Deus chega e fala, olha, não se deixe levar, se corrija, né? E Caim decide usar o livre-arbítrio da forma errada, se rebelar, desobedecer. Desde Caim, pessoas que não estão com o nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, a gente vai ver essas pessoas admirando, se surpreendendo com o cenário do fim, que Jesus vai voltar e a besta vai estar ali sendo destruída. É isso que o texto está falando, tá, irmão André? Então vamos ver aqui, voltando aqui para o texto, ó. Outro texto, Apocalipse 20, 7 a 9, só texto bíblico, um pouco aqui com um pouco ali. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então aqui também pode estar se fazendo referência não só ao tempo real das pessoas que estão vivendo na terra, os que estão adorando a besta, que vão aceitar a marca e o selo da besta. Aqui também está se retratando a todo o período da humanidade. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão no livro desde a fundação do mundo. Então está falando de todos os seres humanos, desde Adão e Eva, até o tempo presente, que Jesus voltar. Inclusive aqueles que vão estar recebendo o selo da besta, a marca da besta, né? Vão estar ali aceitando de forma racional, recebendo na testa e na mão a besta. Então, esses todos aí vão se admirar, vão apoiar, vão se surpreender, né? E aqui, ó, depois dos 1000 anos que Satanás vai ficar preso aqui, a Bíblia fala disso. Olha a outra prova de que está falando aqui desde a fundação do mundo, está falando desse povo aqui, ó. Depois dos 1000 anos que a gente voltar com Jesus, com a nova Jerusalém para aqui, os ímpios todos, Satanás, vão estar aqui, vão ser ressuscitados de novo, só que dessa vez para destruição total, para sempre. Vão ser destruídos para sempre. E aqui a Bíblia diz isso, em Apocalipse 20, 7 a 9, é o juízo final, executivo. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá, ou seja, o diabo vai estar aqui na terra com todos os ímpios, vai sair para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar, o número de perdidos, de pessoas desde a fundação do mundo que não aceitaram Jesus. É isso que o texto está falando aqui, irmão André. Tá? Por isso que vão ser como a areia do mar. É o caminho estreito que salva, o largo leva à perdição. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Então, quando Jerusalém vem para o monte se abre, o diabo, Satanás, os anjos malignos e os ímpios do mundo todo, desde a fundação do mundo, quem não aceitou Jesus vai vir para tentar tomar de assalto a cidade santa. Só que aí Deus vai vir, vai fazer descer fogo do céu e vai destruir a todos para sempre. É isso que a Bíblia fala, tá bom? Então, se estudar a Bíblia correta, dentro do contexto, entendendo tudo, um pouco aqui, um pouco ali, evita essa tradução isolada. Daniel 12, 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então é isso que está falando aqui. Desde a fundação do mundo, está falando disso, de pessoas, desde Adão e Eva, que não aceitaram Jesus. Vão admirar a besta, vão ser seguidores, vão estar adorando, vão apoiar, tá bom? E vão se surpreender também no sentido de a palavra no original fala de surpreso. Não imaginaria que aquele poder, que a igreja, que se diz cristã, que diz defender Deus, vai estar perseguindo os cristãos, vai estar sendo usada por Satanás. Então vão se surpreender também por isso, tá bom? Então, ele fala aqui, ó, escrito no livro, não apoiarão a besta. Errado. O texto não fala nada disso. Isso é especulação, dedução equivocada do irmão. O texto não diz nada sobre isso, tá bom? Então, tá aqui claro. Aqui diz isso. Não escrito no livro, apoiarão a besta. Apoiarão no sentido de se admirar, de se surpreender, de seguir os ensinamentos, né? De negar a Cristo, de não aceitar a salvação. Então, é isso, uma observação que eu deixo clara que o termo pode ser usado para ficar surpreso, no sentido de espanto, surpreender. Caramba, nunca imaginei que ia ser isso aí, né? Só que aí já não vai ter mais jeito, tá? Então, minuto 6.10 apresenta um outro equívoco na interpretação do irmão aí.
né? Ele ainda falando de dúvidas sobre o livro da vida. Ele coloca aqui, ó, se o livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo, ou seja, antes do nosso nascimento. Olha a interpretação errada que o irmão faz, pelo amor de Deus. O texto diz desde, ou seja, a parte. Desde, irmão, significa a partir de. Depois que foi criado, esse livro começou a ser escrito. Porque é óbvio, não tem como escrever no livro da vida alguém que não nasceu. Se o livro é da vida, isso é óbvio, né? O livro é da vida, ou seja, quem nasceu e aceita vai ser colocado ali. E aí ele pega o texto e coloca aqui, ó, se o livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo, ou seja, a partir de, ou seja, olha a interpretação errada, antes do nosso nascimento. Onde é que tem isso, pelo amor de Deus? Não tem como ter escrito quem não nasceu. E aí ele fala, isso significa que ele já está escrito e finalizado. Onde é que tem isso na Bíblia? Não tem, isso é dedução humana, especulação vã, tradição humana. Falsas doutrinas, tá? Logo, como poderia algum nome ser apagado? Não tem nada a ver, e ele vem querer justificar que não pode ser apagado por conta dessa loucura aqui. Então, devaneio, meu irmão, me desculpe, não tem nada a ver isso aqui, tá bom? Desde a fundação do mundo é a partir de, não tem nada a ver com antes. Antes é a interpretação errada. Então, primeiro, o texto não tem escrito antes, tem escrito desde a existência do mundo, desde a fundação do planeta Terra. Então, desde que Adão e Eva foram criados, tá? Então, todos que estão ali, que surgiram desde Adão e Eva, vão ser julgados. A gente vai ver isso aqui. E quem não aceitou Jesus não vai ter o nome no livro. É isso. E esses aqui por quê? Vão estar seguindo a besta, adorando, se surpreendendo com os enganos da besta de Satanás. Segunda questão aqui, ó. Em momento nenhum o texto diz que o livro está finalizado. Onde foi que ele tirou isso? Onde é que está na Bíblia? Me mostra aí onde é que tem na Bíblia que o livro da vida foi finalizado. Não tem. Isso é dedução errada. Terceira questão. Como o nome de quem nem nasceu e nem decidiu aceitar Jesus, que a gente viu aqui que para ter o nome, Jesus não vai obrigar ninguém. Tá? Ele quer salvar a todos, mas ele morre dando acesso. A gente viu aqui com os textos, a pessoa tem que decidir. Como é que a pessoa nem nasceu e nem decidiu usar o livre-arbítrio para aceitar a salvação, vai ter o nome escrito no livro? Então, totalmente antibíblico isso aqui, tá? Então ele fala outras coisas aqui bem comprometedoras, né, preocupantes, sobre Deus escrever errado. Será que Deus se enganou? Se Deus falhou, né, caso ele decida apagar o nome do livro? Então ele coloca que se fosse possível apagar, estaria dizendo que Deus erra, Deus falha, Deus se engana. Então, interpretação errada. Minuto 6:45. Vamos dar uma olhada aqui que eu vou mostrar isso para vocês, ó. Olha o que o irmão fala aqui, ó. Se o livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo, ou seja, até antes do meu e do seu nascimento, isso significa que ele já está escrito e finalizado, perfeito? Ah, irmão, já falei, né? Não tem nada a ver com antes, é desde, tá? Logo, a gente conclui o seguinte: como poderia algum nome ser apagado? Então, conclusão totalmente errada, ilógica e incoerente. Veja, se algum nome então ser apagado do livro da vida, significa que Deus não soube, de alguma forma, escrever esse nome, escreveu errado, se enganou. E aqui eu entro nos dois pensamentos principais, né, naqueles que pensam que somos predestinados. Então, se Deus pode riscar, ele errou na predestinação. Agora tem aqueles que creem na presciência, ou seja, Deus olhou lá no futuro e viu quem iria crer. Então Deus olhou errado lá no futuro e registrou errado. Então, Dois conceitos totalmente errados, ilógicos e antibíblicos. Ele, por falta de entender o conceito, né, o contexto, ele acaba interpretando aí duas opções que não são a correta. Eu vou mostrar para vocês aqui. perceba como é complexa essa questão de apagar o nome. E se ele pode ter nomes escritos e apagados, ou seja, se Deus pode escrever e apagar nomes no decorrer da história, porque a Bíblia afirma que esse livro foi escrito desde a fundação do mundo, dando pra gente a ideia de algo já feito, que está concluído diante. Nada a ver, né? Ele pega o desde a fundação do mundo e aí coloca como se isso já estivesse dizendo que está feito, que está concluído, que está finalizado. Ele distorce, ele não consegue interpretar o que significa desde a fundação do mundo. Mas agora que eu mostrei os textos ali, que mostra que todos que não aceitaram desde Adão e Eva, desde a fundação do mundo, é desde a origem, desde o início. Todos que não aceitaram vão se surpreender, vão adorar. E a gente viu aqui, até a batalha final, onde todos vão se reunir para atacar a Cidade Santa. Então é isso, né? Da soberania de Deus? Olha que interessante. Tudo isso então parece indicar que ter nomes apagados desse livro não é algo possível, pois indicaria algum tipo de falha de Deus em não saber muito bem os nomes que de fato fazem parte desse livro. No entanto, queridos irmãos, nada a ver, né? Totalmente errado, né? Então vou mostrar aqui com a Bíblia, a própria Bíblia, né? Que ele tá de achismo falando do que não tem no texto. Olha o que o texto da Bíblia fala, Jeremias 18, do verso 7 ao 10, mostrando que existem profecias, promessas que são condicionais e outras incondicionais. Então a volta de Jesus é incondicional. Querendo ou não, acreditando ou não, independente do comportamento humano, Jesus vai voltar. A primeira vinda, a segunda vinda, né? Então, e tem profecias, promessas que são condicionais. Deus faz, mas dependendo da reação do comportamento humano, ele ajusta a decisão dele. E a Bíblia deixa isso claro. Isso não tem a ver com erro, não tem a ver com falha, né? Tem a ver com misericórdia, tá?
com justiça. Deus é amor, mas ele é santidade, ele é verdade e ele é justiça, tá bom? Então aqui olha o que tem em Jeremias 18, verso 7. Ó. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. A gente viu isso aqui no livro de Jonas, Nínive. A gente viu que pela crueldade, pela violência, Deus vai destruir, manda o profeta aí, mas antes de destruir ele manda pregar, porque ele sabe, tem gente ali que estava esperando uma oportunidade de conhecer a verdade para se arrepender. Jonas nega, foge, não quer, mas aos trampos e barrancos ele vai, e quando ele prega, o povo se arrepende. Ou seja, 40 dias Nínive vai ser destruída. A pregação era essa. Mas aí o povo se converte, se arrepende e Deus poupa a cidade. E Jonas até fica enfurecido. Como é que pode? Por isso que eu não queria vir. Você é muito misericordioso, o seu amor, né, você salvou, não vai destruir. Então imagina. Então quer dizer que a Bíblia está errada. Então, se interpretar que Deus falha, Deus erra, Deus não pode apagar, então quer dizer que ele não pode voltar atrás de uma decisão. Lógico que pode, tá? A Bíblia deixa isso claro aqui, tá bom? E aí continua, olha aqui, ó, verso 9. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado, plantado, salvo, é isso que está falando, ó. Dê uma bênção. E se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Então aqui deixa claro que se a pessoa aceita Jesus, coloca o nome no livro da vida, mas ela começa a desfazer, desobedecer, olha aqui, ó, fazer coisas reprováveis, Deus vai se arrepender e vai tirar o favor, vai tirar a bênção, vai riscar o nome dela do livro da vida. Então aqui deixa claro o profeta Jeremias essa possibilidade, tá bom? Olha aqui, ó, 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, para que um texto mais claro que isso, apóstolo Paulo? Se você não pode ser riscado, não pode perder a salvação, se essa teologia de uma vez salvo, salvo para sempre, for certa, como é que aqui está dizendo para cuidar-se para não cair? O apóstolo é maluco, é? Então você vê que essa narrativa, essa ideologia, essa interpretação é antibíblica, porque se contradiz com vários textos aqui. O Jonas 3,10, ó. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, Deus pode estar decretando uma condenação e não efetuar porque o povo se arrependeu. E aí é que está, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Se for uma bênção que Deus deu, seu nome está escrito no livro, se você herdou a salvação, mas se você se apostatar, se você viver em pecado, se você se tornar desobediente, seu nome vai ser riscado, você vai ser condenado, a bênção vai ser tirada, né? Isso aqui é claro, está aqui nos textos, tá? Então é por isso que tem julgamento, é por isso que a Bíblia fala do tribunal. Então tá aqui, ó, olha aqui, ó, 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então se é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Se está com o nome escrito no livro da vida, quem aceitou Jesus é salvo, por que é que no juízo final, quando Jesus voltar, todos nós vamos aparecer perante o tribunal? Olha a interpretação ilógica. Como é que a pessoa está salvo para sempre, não pode ser mais riscada do livro, e no final do tempo, quando Jesus voltar, a gente vai ser julgado, vai estar no tribunal, vai ser julgado pelas nossas obras. Então, para que vai me julgar se eu já estou salvo? É incoerente, é ilógico isso, né? Então vai ser julgado porque as obras vão demonstrar se você de fato se tornou nova criatura, se você de fato aceitou a salvação, fazendo a sua parte, né? Porque é o poder divino com esforço humano. A gente vai ver isso aqui. Então, por isso, porque as obras condenam. A salvação é pela graça, mediante a fé, que é um dom que vem de Deus. E quando você aceita de verdade, você aceita se tornando nova criatura, obedecendo, esmagando o seu eu, deixando Cristo, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E você demonstra isso nas suas obras, é o que você faz, como você pensa, como você age. É isso que está sendo escrito nos livros e que vai pesar no dia final. A gente vai ver isso aqui, tá bom? Então acompanha aqui comigo, ó. Eclesiastes 12, 13 e 14. Textos bíblicos mostrando o que eu estou te falando aqui, contra o que o irmão André aí colocou. Então olha aqui o que Salomão coloca. Agora que já se ouviu tudo, ou seja, o resumo de tudo, o resumo é, esta é a conclusão. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, guarde os seus mandamentos, os 10 mandamentos, que muita gente fala que foi abolido, que não é para seguir, que Jesus veio, morreu na cruz e aboliu, apesar de Jesus falar que ele veio cumprir, ele veio dar exemplo. Aqui deixa claro, ó, guarda os seus mandamentos, porque isso é essencial. Tem outras versões que falam, isso é o dever de todo ser humano, pois Deus trará julgamento, olhe, tudo o que foi feito, todas as obras, inclusive
Tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Então, a Bíblia é clara. As mensagens se harmonizam, ratificam e fortalecem uma coisa com a outra, tá bom? Então, tá claro aqui que a gente vai ser julgado. Romanos, o apóstolo Paulo, 2, do verso 6 ao 10. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, conforme a sua obra, conforme o seu comportamento. Então, estar com o nome escrito no livro da vida ali não é garantia de que você está salvo para sempre. Porque você coloca o seu nome lá quando você aceita Jesus como seu salvador. Então, seu nome está lá. E agora vai depender da sua mudança de vida, do seu estilo de vida, da sua transformação em nova criatura ou não. Para o seu nome se manter lá, ou ser riscado de lá, tá bom? Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então, persistindo em fazer o bem, a nossa natureza é pecaminosa. A gente vai estar propenso ao cair, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus, né? Então, ele fala que é pra gente buscar. É um pecador, é um sujo tentando se limpar, mesmo sabendo da dificuldade. Então, Deus vai sondar o coração, a vontade de você querer ser justo, ser limpo, ser puro, ainda que você caia. O pecado na vida de um cristão genuíno pode ser um acidente, né? Por quê? Natureza pecaminosa, tentação, provação, mas aí ele se arrepende, confessa, pede perdão e Deus perdoa 70 vezes 7. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ele mantém o nome dele ali e Deus vai sondar o coração. Por isso que a gente não sabe quem vai ser salvo e quem não vai, porque só Deus sonda o coração. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Então tá claro aqui, ó, tribulação e angústia, o nome vai ser tirado se você praticar o mal, ainda que você tenha aceito, ainda que seu nome tenha sido escrito lá. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, né? Então, outro texto aqui, Apocalipse 20, 12, enchendo de texto para mostrar aqui a incoerência e o equívoco da interpretação do irmão aí, e de todos que dizem que o nome não pode ser riscado do livro. E uma vez salvo, salvo para sempre, não é errado, tá? Apocalipse 20, 12, ó, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Então, além do livro da vida, tem outros livros, que é onde as nossas obras estão sendo registradas, obras boas, o livro das obras ruins, né? Outro livro foi aberto, o livro da vida. Então, tem outros livros, tem um livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, mostrando aqui que aquele, ó, os que não têm o nome no livro escrito desde a fundação do mundo, a mesma coisa aqui. Os que têm o nome escrito desde a fundação do mundo, a Bíblia está dizendo aqui em Apocalipse que todos, inclusive os que morreram, vão ser julgados pelas obras nos livros das obras, né? Então, nos outros livros aqui. É por isso que a gente tem uma sentença, tem um tribunal. As obras é que vão mostrar se a pessoa aceitou verdadeiramente, genuinamente ou não, se era da boca para fora. Outra coisa que ele fala aí, nesse minuto aí 6:45, né, é da predestinação, como ele coloca ali, duas opções ali totalmente erradas, né? Se tem uma predestinação na Bíblia que é coerente, que é correta, só tem uma, a predestinação para a salvação. Deus não predestina ninguém para a morte, para o errado, porque ele é Deus de amor, né? Ele não cria o mal, quem cria o mal é Satanás. Surgiu por um mistério, né, no coração do anjo de luz. Então, Efésios 1, 4 a 5 fala, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, ou seja, fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O apóstolo Paulo deixa claro aqui, a gente foi criado, predestinado para honrar e glorificar a Deus, para sermos santos e irrepreensíveis. Adão e Eva foram criados assim. Mas Deus, no seu infinito amor, deu livre-arbítrio, porque ele não quer robô, ele não quer marionete. Lúcifer questionou a justiça, Deus não é justo, não é amor, ele é ditador. E aí Deus cria o ser humano e dá o livre-arbítrio para mostrar que Lúcifer está errado, para mostrar ao universo, aos seres celestiais, que o diabo é enganador, é pai da mentira, é o acusador. E aí fala, ele cria o ser humano e dá o livre-arbítrio para o ser humano obedecer por amor, por espontânea vontade. Foi criado perfeito, irrepreensível, mas se deixou levar pelos enganos de Satanás, usou o livre-arbítrio de forma errada e pecou, e desobedeceu. Mas Deus, já sabendo disso, onisciente, onipotente, onipresente, ele criou o plano da salvação, com Jesus, que a gente acabou de falar aqui, dando acesso de novo, mas aí como a escolha de pecar foi livre e espontânea, foi o ser humano que decidiu, ele era irrepreensível, Adão e Eva, criado em imagem e semelhança de Deus, não tinha tendência para o mal, mas aí pecaram. E isso foi uma decisão espontânea. Então, para recuperar e restaurar isso, tem que ser espontâneo, a decisão tem que ser livre, Jesus não pode obrigar. Então, por isso que ele morre e deixa as pessoas escolherem aceitar ou não.
Porque do mesmo jeito que caiu de forma livre e espontânea, as pessoas têm que serem restauradas de forma livre e espontânea, não é obrigado. Aí Deus vai mostrar a justiça dele e o amor dele. Entende a lógica, que é bem diferente dessa loucura, desses devaneios aí, dessas falsas doutrinas? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Efésios, o apóstolo Paulo está falando: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então aqui está falando do plano de salvação. Por amor, ele sabia que o ser humano ia usar o livre-arbítrio de forma errada, e ele aí já mandou Jesus. Jesus se deu antes da criação. Ou seja, ele predestinou a gente para ser salvo. E aí agora cabe a nós aceitarmos ou não. Então predestinar aqui é para salvação. Mas predestinar não tem nada a ver com obrigar, porque se confunde aí. O povo tá predestinar é criar para ser eterno, criar para ser salvo. Mas ele não obriga, ele deixa a opção. O livre-arbítrio entra aí. Então é a boia, ele joga a boia, ele deu acesso, fez tudo perfeito, conforme o propósito da boa vontade que ele tem, porque ele é amor, ele quer salvar a todos. Mas aí cabe ao homem decidir. Assim como decidiu errar, pecar, decidir agora ser restaurado, ser salvo, ser obediente, tá bom? Então, muito bom isso aqui, né? Então vamos lá, outro texto aqui, ó, João, capítulo 3:16, é um clássico que mostra justamente o oposto do que o André Sanches aí falou. Porque Deus tanto amou o mundo, ele amou todos, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, ou seja, todo, não está falando de um ou de outro não, todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus quer salvar a todos. A predestinação bíblica é a predestinação para a salvação. Mas isso não quer dizer que Deus vai salvar obrigado. A pessoa tem que querer, tem que demonstrar, tem que fazer a parte dela, né? E agora, no minuto 7:40, é a pior coisa que ele fala. Ele fala de um estudo denso e o irmão tem a capacidade de pegar o texto coerente, o que está claro, explícito ali, e dizer que é o contrário, né? Então ele negligencia o texto bíblico, a inspiração do autor bíblico, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, sobre a parte densa, onde o irmão negligencia o texto bíblico, querendo distorcer a verdade para não cair em contradição, porque se ele assume o texto bíblico do jeito que está, quebra essa crença dele de predestinação, né? Da fundação do mundo interpretada errado. Então ele interpreta tudo errado e aí vai distorcendo para manter essa interpretação errônea, né? E isso é muito complicado, é muito preocupante, né? E aí olha o que ele fala para justificar a distorção. Ele olha, no entanto, apesar disso tudo que eu estou mostrando aqui, esses argumentos que eu estou dando precisam lidar com alguns textos que parecem nos indicar que esses nomes podem ser apagados. Então ele fala, ó, se a gente interpretar desse jeito, a gente vai ter que enfrentar alguns textos da Bíblia que falam que aparentemente os nomes podem ser apagados. Não é aparentemente não, o texto deixa claro que o nome vai ser apagado, pode ser apagado, mas aí ele já, tipo, blinda a pessoa, vai criando uma narrativa para inferiorizar, para negligenciar o texto bíblico, né? E aí ele fala, seria uma contradição da Bíblia? Não, a Bíblia não se contradiz não, é o senhor que está interpretando errado, né? Então vamos ver aqui esse minuto 7:40, olha o que ele fala aqui, ó. Parte densa do nosso estudo. Esse argumento precisa lidar com alguns textos que parecem nos indicar que sim, esses nomes podem ser apagados. E eu vou analisar com você todos os textos bíblicos que dizem a respeito de apagar o nome. E nós vamos entender se de fato temos aqui uma contradição. Será que realmente dá para apagar ou não dá para apagar? Então vamos falar agora dos textos que falam que os nomes podem ser apagados. Então perceba, ele pega os textos que mostram explicitamente que o nome pode ser apagado e aí cria a narrativa, distorce para dizer que o texto não está dizendo isso, que está dizendo outra coisa. Então perceba a capacidade que as pessoas têm, né? Não se deixe levar por isso. Presta atenção aqui que a gente vai debater um pouquinho de cada tópico desse. Aqui ele pega o texto que a gente começou, que foi a dúvida do irmão, do cristão, que chegou ali de forma genuína, com a dúvida sincera, né? Perguntando, se esse texto diz isso, como é que pode ou não pode ser riscado? E aí ele pega esse texto e distorce, né? Muitas pessoas fazem uma leitura errada, por exemplo, daquele texto que nós citamos lá em Êxodo 32:32, onde Moisés diz o seguinte a Deus: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro e escreveste. Vamos relembrar um pouquinho aqui do contexto? Estamos no contexto do bezerro de ouro. Moisés está voltando ali de 40 dias no monte, recebendo as leis de Deus. E o Falei isso para você no início, né? Desse texto aqui. Ele pega, fala isso aí corretamente, legal. O povo se desvia e faz um bezerro de ouro, trazendo ira tanto para Moisés quanto para o próprio Deus. Mas Moisés intercede pelo povo e diz: Senhor, perdoa, se não, risca-me do livro que escreveste. Será que Moisés está falando do livro da vida aqui? Será que Moisés está falando: Senhor, tira a minha salvação para que o povo seja salvo? Olha só, Moisés não está aqui se referindo ao que a Bíblia chama de livro da vida, que é um livro mencionado como sendo onde se registram os nomes dos salvos. Onde é que ele tirou isso? Onde é que tem na Bíblia isso, irmão? Isso é achismo, não tem nada a ver, né? Dizendo que Moisés não está se referindo à Bíblia, ao livro da vida. Que livro é? Né? O livro da salvação. Olha como interpretar errado no início faz ele se contradizer aqui e continuar no erro aqui. Era muito comum que houvessem listas com os nomes dos súditos em um reino.
ok? Olha o que ele traz aqui, uma alusão não sei da onde, um historicismo aqui, uma cultura que não é bíblica, não tem nada disso aqui. E cria uma narrativa totalmente antibíblica. Um tipo de controle de quem eram as pessoas que faziam parte daquele reino. Moisés está aqui disposto diante de Deus a assumir o dano de ser riscado desse livro do reino de Deus. Olha a incoerência, né? Como é que tá falando de um livro, de um reino, de uns súditos de um reino, e a vida eterna não é isso? Não é, o reino de Jesus não é desse mundo, é do reino. A salvação é participar do reino de Deus. E aqui ele está dizendo, ó, que Moisés está sendo disposto a ser riscado do reino de Deus. Então, ser riscado do reino de Deus é perder a vida eterna, irmão. Você está se contradizendo. Então, ser riscado do reino de Deus, ainda nessa narrativa que você criou aqui de uma lista de súditos, para entrar no reino dos céus, para herdar a vida eterna, a gente tem que ser súdito de Cristo. A gente tem que se submeter à salvação. Tem que aceitar. Para herdar a vida eterna, a gente tem que estar na lista do livro da vida. Se não tiver lá, você vai ser riscado do reino de Deus. Ser riscado do reino de Deus é perder a vida eterna. Isso é óbvio. Mas você usa aqui como se fosse coisa diferente. Não entendi. Que provavelmente aqui signifique a morte física. Olha que loucura. Ele coloca aqui que ser riscado do reino de Deus é a morte física. Ou seja, o reino de Deus é daqui da terra, porque a morte física é terrena. Então, quer dizer que Moisés estava pedindo para morrer fisicamente aqui, e isso ia ser riscado do reino de Deus. Quer dizer que o reino de Deus é aqui na terra. Então, totalmente infundado, incoerente, nada a ver. Então, aqui deixa claro que a morte é morte eterna. Moisés queria ali substituir a condenação do povo, o salário do pecado é a morte, pela idolatria, o bezerro de ouro, e aí ele pede para morrer no lugar do povo e Deus salvar o povo. A gente vai ver isso aqui. Dos seus irmãos israelitas. Ou seja, o que Moisés está falando para Deus aqui nesse texto é o seguinte: Senhor, ao invés de trazer a sua ira sobre esse povo, leva a minha vida no lugar da vida do seu povo. Mas Deus deixa claro, irmãos, que isso não seria feito, pois um homem não pode dar a sua vida para tirar os pecados de outro homem. Ou seja, um pecador não pode resolver os pecados de outro pecador. Então aqui ele explica justamente o motivo de Moisés estar falando de ser a morte eterna, de expiar o pecado, ou seja, para perdoar o pecado do povo, alguém tem que assumir esse pecado, e o salário do pecado é a morte, e a morte eterna, não é morte física, porque morte física não vai expiar pecado de ninguém. Então é muita incoerência o que ele fala aqui, né? E por isso que Deus nega, Deus fala, não, você não pode, porque um homem que tem a natureza pecaminosa, que caiu, não pode perdoar pecado de outro, né? Por isso que Jesus veio, o único cordeiro sem mancha, né? Ele veio para cá, por isso que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Moisés tinha pedido para ser isso, né? Apesar de ele ser um tipo de salvador, a sombra da realidade, o tipo representando o antítipo, ele não pode fazer isso. Deus fala, opa, você já está querendo demais, né? Não é isso, você não foi chamado para isso. Esse não é o seu papel. Isso é claro, viu, irmão? Então eu vou pegar aqui rapidamente aqui e vou mostrar, ó. Então ele pega um texto claro de Êxodo 32:32 e coloca assim, ó, muitas pessoas fazem uma leitura errada. Errada não, irmão, a leitura tá certa, é você que está lendo errado. Você que está interpretando errado. As pessoas que leem do jeito correto, conforme está escrito no texto de Êxodo, Moisés pede aqui para Deus perdoar o pecado do povo que estava idolatrando, que estava pecando, e riscar o nome dele. Ó. Tira a minha salvação, Senhor, mas salva eles aqui. Né? Tira meu nome do livro que o Senhor escreveste aí. Ou seja, Moisés já tinha aceito. Jesus já estava com o nome no livro da vida. Né? Moisés já sabia disso. Não é à toa que ele foi um representante, um Cristo aqui na terra, um salvador do povo de Israel, né? Chamado por Deus, andava com Deus, e aí ele pede para ser, na verdade, o cordeiro, né? Aqui, ó, Moisés, por ser um tipo de salvador, uma sombra que representava Cristo, né? Apontava a realidade, pediu para ser também um cordeiro que tirava o pecado do mundo, né? A gente não sabe o motivo, né? A bondade no coração, mas também já que eu estou fazendo isso tudo aqui, me usa para ser, né, o cordeiro e tirar o pecado desse povo aí. Deixa ser o sacrifício expiatório dos pecados do povo. Foi isso que Moisés pediu. E ele sabia muito bem os rituais, porque ele recebeu a ordem do tabernáculo de construir o santuário terrestre igual ao do céu. Então ele sabia tudo ali. Então dizer que era uma morte física é uma desonestidade intelectual, é chamar Moisés de ignorante, de burro, né? Logo quem? Moisés. Então é totalmente fora isso aqui. Então a leitura aqui é literal, tá? Então tem que estar aqui pedindo para morrer eternamente, para perder a salvação, para salvar o povo. Esse é o texto que está lá. Então, e aqui vem a mensagem de Deus. Deus coloca aqui, ó, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então Deus fala aí para Moisés, você não pode, né? Você não tem moral, você não tem capacidade, porque você é o ser humano pecador, natureza pecaminosa, não dá para pagar o preço do salário do pecado, que é a morte, né? Porque você já está morto. Tem que ser alguém que não tenha mancha, que não tenha pecado, para morrer de forma inocente, que foi Jesus. Tá? Então ele coloca aqui, ó, aquele que pecar contra mim vai ser tirado. Riscarei do meu livro. Está escrito o texto. E aí tem gente que faz uma mirabolância exegética, tira textos do contexto para dizer que não pode ser riscado não. Por quê?
Porque isso, irmão, quem afirma isso é porque não quer entender que essa doutrina da predestinação é uma furada, é uma falsa doutrina. Então eles ficam fazendo mirabolância, distorcendo tudo para justificar essa crença da predestinação, né? E é muito mais simples entender que essas são crenças erradas e que a Bíblia tem uma verdade que precisa ser entendida, né? Então, olha aqui, ó. Ou seja, cada um responde pelos seus próprios pecados diante de Deus. Exatamente, a salvação é individual, tá bom? Vamos ver o que ele continua falando aqui no texto, né? Ele coloca isso aqui, ó. Pecados de outro pecador. Observe bem o texto como Deus responde a Moisés, Êxodo 32, 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E aí tá claro, né? Mas aí ele fala, não, o livro é outro livro. Tem gente que fala isso, né? É um livro, é um outro livro, não é o livro da vida, não. Ah, e aqui eu vou mostrar por lógica que esse livro aqui, ó, riscarei do meu livro, é o livro de Deus, tá bom? É o livro da vida. Vou mostrar isso aqui por lógica, interpretação lógica. Ou seja, cada um responde pelos seus próprios pecados diante de Deus, Moisés. Você não pode, de forma alguma, através de dar a sua vida, resolver os pecados desse povo. É claro, Deus pode perdoá-lo mediante o arrependimento. Agora, trocar a vida de Moisés pela vida do povo, isso não era possível. Pois é, mas se fosse morte física, deveria ser possível, porque a morte física, né, não expia pecado, então por que Deus não deixou ele morrer? Se era uma morte física, como você disse. Então não tem nada a ver de morte física. A morte aqui é morte eterna. Moisés queria perder a salvação, dar a sua vida, o seu direito de salvação por outro. E aí Deus não aceitou isso, né? Tá? Então vamos combater aqui essa interpretação errônea, esse argumento aqui falho, mostrando aqui a lógica, né? Olha a lógica aqui, ó, questão de lógica. A gente sabe que Deus é a fonte da vida, né? Deus é a vida. João 14,6 fala, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a vida. E aqui em João, capítulo 1, no verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui a gente vê que o verbo é Deus. E no João 1, logo depois no verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então se o verbo se fez carne e habitou entre nós, está falando de Jesus. Então, o verbo é Jesus. E aqui está dizendo que o verbo, Jesus, era Deus. Então, Jesus é Deus. Então, se Jesus é caminho, verdade e vida, Deus também é caminho, verdade e vida. Porque Jesus mesmo disse que eu e o Pai somos um, né? Quem está em mim está com o Pai. Quem está com o Pai está comigo. Então, Jesus e Deus, a Trindade e o Espírito Santo são três em um. São três pessoas distintas que formam uma divindade, né? Então, aqui é claro que Deus é vida. O texto deixa claro que Deus fala, vou riscar do meu livro. Do meu livro, do livro de Deus. Olha aqui, ó, do livro dele. E aí é questão de lógica, como eu falei. Se Deus é a vida e o livro é dele, o livro, por lógica, é o livro da vida. Isso é óbvio, né? Então, por questão de lógica, se fosse matéria do Enem aqui, fazendo aqui, né, lógica, Jesus é Deus, Jesus é o verbo, Jesus é vida, então Deus é vida. Se Deus é vida e o livro é dele, o livro é o livro de quem? Livro da vida, né? Então, não tem como dizer que isso aqui, do meu livro, é o livro. Que livro é? Se Deus é vida e o livro é dele, e ele é vida, o livro é da vida. Então, questão lógica aqui, tá bom? O livro de Deus é o livro da vida, o livro das pessoas que estão nele, que o aceitaram Jesus como Salvador, que querem a vida eterna, que o obedecem. Então, esse é o livro. Olha aqui, Apocalipse 2:10, um texto que mostra agora o argumento bíblico. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E aí vem um texto clássico, né? Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a recompensa, a gente vai ver isso aqui, só vem no final, quando Jesus voltar. O vencedor vai ser aquele que, na hora do julgamento, for testemunhado através das obras que ele aceitou, se tornou nova criatura. Então, vai ganhar a coroa da vida. Então, tá claro isso aqui, né? Então, tá falando aqui de quem for fiel, de quem não pecar. E aqui Deus está falando, se pecar, vai tirar da coroa da vida, vai tirar do livro da vida. Então, um texto complementa o outro, interpreta o outro. Então, Deus está falando aqui que vai riscar do livro aquele que pecar contra Deus. E aqui Deus está falando, se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Ou seja, seu nome vai permanecer no livro da vida. Você vai ganhar a recompensa. Seu nome não vai ser riscado de lá. Beleza? Então, vamos lá, né? Mais uma questão, ele colocou algumas coisas aqui, vale a pena a gente questionar, confrontar, para que você não se deixe enganar, tá bom? Então, tá acabando já mais alguns argumentos aqui dele. Ele colocou também outro equívoco aqui no minuto 11:35, tá? Ele coloca aqui, ó, do Salmo 69:28. E aqui a gente vai também mostrar, claro, aqui o equívoco da interpretação do irmão André aí. Olha aqui, ó. Trocar a vida de Moisés pela vida do povo, isso não era possível. Mas nós temos um outro texto bastante interessante, que é o texto que está em Salmo 69:28. Diz o seguinte o texto: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Temos aqui um Salmo de Davi, onde Davi busca a justiça de Deus sobre os seus inimigos. E a respeito dos inimigos, Davi diz, sejam riscados do livro dos vivos. E
Então, olha isso aqui. Tá claro, o texto tá claro. Davi, ó, seja riscado do livro dos vivos. A interpretação do original aqui, o termo usado no original é o mesmo usado para livro da vida. Então, vivos, livro da vida é a mesma coisa. A versão, o tradutor muda, mas está se referindo ao livro da vida. Davi está pedindo para riscar do livro da vida, para não deixar ser salvo, para não ter recompensa essas pessoas do salmo que ele está aqui, do contexto que ele está falando, né? Ou seja, não tenha registro junto com as pessoas justas, que estão sendo obedientes. É isso que ele pede a Deus. E olha a interpretação devaneio que o irmão André tem aqui, ó. E não tem um registro com os justos. Será que Davi está dizendo aqui que dá para tirar, né, um salvo do livro da vida? Será que esse livro dos vivos é o mesmo que o livro da vida? Lógico, claro, a interpretação tá aí, tá claro isso aí, né? Mas ele tira do contexto, distorce para justificar a interpretação errada, né? Vamos entender, olha só. Se esse livro dos vivos citados aqui por Davi é o mesmo livro da vida citado em Apocalipse, temos um problema sério aqui de contradição. Olha a narrativa que foi criada, a narrativa que ele cria para distorcer e mostrar que não pode ser o livro da vida. E eu vou mostrar para você esse erro aqui grotesco dele, ó. Por quê? Porque pessoas não salvas. Observe bem que Davi está falando das pessoas iníquas, dos pecadores perversos que o perseguiam. Ou seja, e aqui ele distorce. A gente vai pegar o Salmo, ele coloca que Davi está falando das pessoas que estavam perseguindo ele, pessoas que estavam na iniquidade, né? E aí o irmão esqueceu de olhar os versos anteriores. Então, Davi está falando aqui, a gente vai ver de quem é. E ele coloca como se fossem pessoas que não tinham um nome escrito no livro da vida. Errado. São pessoas que estavam com o nome. Davi é maluco, é? Então, ó, pro irmão André, Davi deve ser louco. Porque ele ia pedir para Deus tirar o nome de pessoas que não têm um nome escrito no livro da vida. Então, chega a ser ilógico interpretar desse jeito. Se Davi pediu para tirar o nome do livro, é porque, obviamente, o nome dessas pessoas estavam lá no livro, né? Isso é impressionante como a capacidade cognitiva de interpretação dessa geração. Então, se o texto está claro, Davi pediu para riscar o nome das pessoas do livro da vida, do livro dos vivos, para não estar junto com os justos, com os salvos, com os remanescentes, com os que vão herdar o reino de Deus. Então tá claro, se Davi pediu para tirar, é óbvio, é lógica que o nome dessas pessoas que ele está se referindo estavam no livro. Agora não, ele está dizendo que não, porque isso não pode, porque, olha o que ele coloca aqui, é um problema sério de contradição, porque Davi está pedindo para tirar. Ele diz que as pessoas que Davi está falando são pessoas que não têm o nome no livro da vida. Por quê? Essa é a crença errônea que ele tem. Né, que ele fala no final e que a gente vai combater também aqui. Então presta atenção. Seja não salvos. Davi então estaria falando que os não salvos teriam sido registrados nesse livro e pede então que eles sejam riscados? Não, Davi não falou em momento nenhum isso, irmão. Você que está deduzindo mais uma vez, especulando. O que Davi falou é que para Deus tirar o nome das pessoas que estavam com o nome no livro da vida, ele está pedindo para riscar. É isso que Davi falou, o texto é claro. Senhor, risca o nome deles do livro da vida, pronto. Davi disse que o nome deles estava no livro, então a dedução é que eles eram pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, eram servos de Deus, povo de Deus. E Davi, por algum momento, por alguma circunstância, pede para Deus riscar. Né? Davi, querendo fazer justiça, pede a Deus isso aí. Então, você deduzir que ele está colocando pessoas não salvas, isso é dedução sua, a Bíblia não está falando nada disso. Isso aqui é bem complexo. Por isso é mais correto compreender que esse livro dos vivos seja uma figura de linguagem, para demonstrar o controle que Deus tem sobre quem morre. Nada a ver, é mais fácil, né? Inventar uma história louca da cabeça de achismo para tentar ajustar e adaptar um texto a uma crença errada. Esse é o problema da geração de hoje, de muitos líderes, de muitos cristãos. Em vez de se adaptar ao texto bíblico, quer pegar o texto bíblico e adaptar a uma tradição humana, a uma crença pagã, a uma crença errônea. E aí o bicho vai pegar, né? No final a gente vai ver aqui o que é que vai ter para essas pessoas. Então vamos lá, vamos olhar aqui, ó, o que ele coloca aqui, ó. E quem fica vivo aqui nesse mundo, e ainda sobre o juízo de Deus recebido pelos perversos. Em outras palavras, Davi está falando, Senhor, que o Senhor leve esses iníquos, que o juízo do Senhor os extermine aqui dessa terra. Esse é o controle de Deus que Davi está chamando a atenção aqui para que Deus faça nessa terra, trazendo juízo sobre os seus inimigos e, claro, deixando vivo ele, seu servo, aquele que é justo diante dele. Mas ainda temos uma citação bastante complexa. Totalmente errado, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, pegando esse texto que ele coloca aqui, eu coloquei, ó, sejam riscados do livro dos vivos, o livro da vida. Tá aqui, ó, Salmo 69, 28. Tem outra versão, só basta pegar outra versão para tirar essa interpretação errada. Ele pegou uma versão que chama livro dos vivos. Eu dei um Google aqui na internet e na mesma hora apareceu uma versão que diz livro da vida. O termo original deixa claro que o termo é o mesmo. Livro dos vivos, livro da vida está usado na Bíblia toda em vários lugares. É o mesmo termo. Como é que em um lugar vai ser livro da vida e aqui o livro dos vivos é outro livro, não é o livro da vida? Loucura. Então eu peguei aqui, se você der um Google aí e colocar Salmo 69, 28, Bíblia Online, vai aparecer aqui, ó, sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Então tá claro. Só com outras versões você já
acabaria com essa narrativa errada aí, irmão André. Então, vamos ter mais responsabilidade, tá bom? Então ele pega essa narrativa aí, totalmente louca, achismo da cabeça. Se o livro dos vivos citado aqui é o mesmo livro da vida, temos um problema sério, contradição, pois pessoas não salvas... Onde é que está dizendo isso? Que as pessoas não estavam salvas. Que não, elas não tinham nome no livro. Então já falei, isso é loucura. Seria loucura de Davi pedir para Deus tirar o nome de alguém se o nome dela não tivesse no livro, né? Então seria um pedido de esquizofrênico, de maluco, né? Tá tendo alucinação. Então, Davi é doido, né, para essas pessoas que interpretam isso. Então, se ele pede para tirar do livro, é porque ele está se referindo a pessoas do povo de Deus. E aqui eu estou colocando o texto aqui para você acompanhar comigo, o raciocínio. Basta ler o Salmo todo, pega o Salmo aí, Salmo 69, e leia todo. Dentro do contexto, a gente vai ver claramente que Davi está sofrendo pelo zelo que ele tem das coisas de Deus. Ele cuidando com zelo, com afinco, e as pessoas fazendo com negligência, de qualquer jeito, né? Fazendo pouco caso das coisas sagradas. Então Davi está mostrando sofrimento ali, zelo pelas coisas de Deus, e seu próprio povo o desconhece, o afronta e o faz passar vexame. Então Davi está falando isso, que ele está questionando, querendo mostrar algumas coisas, e as pessoas chamando, olha para esse velho aqui, né, conservador, olha para esse, né, tradição radical, né? Basta ler os versículos anteriores aqui, Salmos 69, 6-9. Davi em tormento fala que não quer envergonhar os que esperam em Deus e não quer que os que buscam a Deus fiquem passando vexame, no verso 6. Olha o que ele diz no verso 9. Para provar que essas pessoas aqui são pessoas do povo de Deus, da família de Davi. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele diz no verso 9. Por conta de tudo isso, desse contexto aqui, eu me tornei um estranho entre os meus irmãos e um desconhecido entre os filhos de sua mãe, né, filhos de minha mãe. Então, Davi coloca que ele está sendo ali um patinho feio, ele quer fazer o certo, mas as pessoas estão indo por outro caminho, e ele aí pede, Senhor, eu não quero passar vergonha, eu não quero estar sendo errado aqui, então, por favor, se possível, risca o nome desse povo aqui do livro da vida, porque eles estão blasfemando, estão fazendo coisa errada, né? Estão negligenciando, não estão tendo zelo, eu estou orientando, eles estão desobedecendo, estão descumprindo. Então risca ele do nome porque ele não é digno de estar junto com os justos. É isso que Davi pede, esse é o contexto, né? Nunca ele ia pedir para Deus tirar o nome de pessoas do livro se o nome delas não estivessem lá, né? Então, muito claro, basta ler o Salmo todo aí que a gente vai ver Davi falando que ele se torna um estranho entre os irmãos e um desconhecido entre os filhos de sua própria mãe. Então ele está falando de ímpios, de pessoas ali que se apostataram, pessoas que deixaram de seguir o zelo com as coisas de Deus, tá? Então muito claro isso aqui. Então, não tem nada a ver de pessoas não salvas. O texto não está falando nada disso. O texto, pelo contrário, diz muito claro que Davi pede para tirar o nome das pessoas que estão com o nome lá, porque senão ele não ia pedir, né? Ele não ia perder tempo ocupando Deus para fazer uma coisa que não precisava, né? Então, logo adiante, no minuto 13, a gente vai ver aqui que ele traz outra coisa, um outro texto, Apocalipse 3:5, e tira do contexto também. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. O irmão André pega um texto claro, aqui está falando do vencedor e distorce. E você vai ver o que é que ele fala aqui. Ele usa esse texto como argumento para dizer que o nome não pode ser tirado. Aqui é óbvio, esse texto está perfeito. Está dizendo que o vencedor, aquele que no juízo final for vitorioso, ganhar a coroa da vida, ele vai ser vestido de vestes brancas, vai ganhar a coroa da vida. De modo nenhum vai ter o nome apagado porque ele já herdou a vida eterna. É lógico isso aqui, é uma coisa óbvia. Então, o nome dele não vai ser apagado porque ele venceu. O vencedor conseguiu. Eu até coloquei aqui, né? O irmão não deve saber o que significa ser vencedor. O texto está falando das pessoas que, após o julgamento final, foram justificadas por Cristo, as suas obras ali foram pesadas e elas não foram condenadas. Elas se tornaram nova criatura. Então, ao se tornarem novas criaturas, fazendo boas obras e gerando os frutos do Espírito, é lógico e óbvio que depois de vencer, o nome não tem como ser tirado. Então, Deus está falando aqui, é uma coisa óbvia, tá? Então, quem for vencedor vai ser revestido com o manto da justiça de Cristo, vai ganhar a coroa da vida eterna, dar-te a coroa da vida, acabou, não tem mais morte, mais pranto, mais dor, o pecado vai ter sumido, então vai estar para sempre ali no livro da vida, tá? Muito claro isso aqui. Agora vamos ver o que o irmão aí coloca sobre isso, né? Olha o que ele fala aqui, ó, a capacidade. Mas ainda temos uma citação bastante complexa e interessante para refletir, que está lá em Apocalipse. Observe bem Apocalipse. Ele fala que é complexo, mas não é complexo, é simples, né? Apocalipse 3, versículo 5. Eu já estou terminando e vou dar a conclusão para você. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum, diz o texto, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Com certeza, né? Que se venceu o pecado,
conseguiu, ele vai falar, isso aqui ó, é justo, conseguiu, venceu. Diante de Deus, de todo mundo, dar-te a coroa da vida, tá ali. Ou seja, não vai ser mais apagado nunca. O texto tá perfeito. É muito simples de entender isso aí. Agora, quem tem crenças diferentes, não entende os conceitos, os fundamentos da Bíblia, inventam achismos para justificar crenças falsas, doutrinas falsas, aí acha complexo, né? Porque lê e não entende, né? Está falando aqui é Jesus Cristo, ali para uma das 7 igrejas de Apocalipse. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, muito bom aqui, né? Então é isso que eu coloquei. Outra coisa que eu escrevi aqui, ó, numa competição, ou você é vencedor ou não é. Então é muito claro, já que ele às vezes não entende o que é ser vencedor, eu vou deixar claro aqui nesse vídeo, né? Ou é vencedor ou não é. Ou você ganha ou perde. O que é ser vencedor conforme a Bíblia? Tá aqui, ó. Vencedor é quem não perdeu para o pecado e chegou à vitória. Quando é que a gente vai ser vencedor, segundo a Bíblia? Quando recebermos a coroa da vitória na volta de Jesus. Isso está em 2 Timóteo 4:8. Até lá, a gente está aqui no mundo de tribulação. Cuide para que não caia, a gente viu isso. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A jornada do cristão é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A gente vai ver isso aqui. Então é lógico que o nome dessas pessoas jamais vão ser apagados do livro da vida, porque elas já venceram. Então o texto está apresentando aqui algo óbvio. Ó, 2 Timóteo 4:8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui a Timóteo, né? Ó, já estou aqui me obedecendo, sendo nova criatura, e sei que está reservado para mim, olha a fé, a coroa da vida. Eu vou receber, eu vou ser vitorioso. Ele está chamando a existência o que não existe como se já existisse. Isso é fé, né? Então, ó, o Senhor é justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda, que amam o seu plano de salvação, que amam o seu sacrifício. Então ele coloca isso aqui, e olha aqui o que ama, olha aqui o que João 14:15 fala. Quem são esses? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então quem é que demonstra esse amor? Quem são esses que Paulo aqui fala que também todos que amam, tá aqui, ó, se vocês me amam, a gente conhece como esses que amam. João 14:15 fala, obedecerão os meus mandamentos. Então, quem é que demonstra o amor genuíno a Deus, a Jesus? Quem obedece aos mandamentos, aos 10 mandamentos. Quebra a narrativa de que não precisa obedecer, não precisa fazer nada, uma vez salvo, salvo para sempre, que não precisa guardar sábado, que foi abolido, que era para judeu, que era para Israel. Então, muitas distorções, né, devaneios, Satanás impregnando de falsas doutrinas o povo de Deus. É por isso que eu lembrei aqui, eu nem coloquei no slide, que a Bíblia fala daquele que o diabo vai vir se fingir até de anjo de luz, para, se possível, enganar até os eleitos, os escolhidos. Quem são esses? Os que estão com o nome no livro da vida, os que aceitaram Jesus, mas que durante o trajeto, o percurso, podem ser enganados, podem ser riscados. Por isso o diabo vai tentar enganar alguém que ele não pode levar para a perdição. Ele quer enganar quem está seguindo, quem está fiel, quem está com o nome no livro, porque quem não está com o nome no livro, ele não está nem aí, ele já está do lado dele, do exército dele. Então dizer que o nome que está no livro da vida não pode ser riscado é jogar por terra o objetivo de Satanás nesse mundo. O diabo vai tentar provar e destruir aquele que está com o nome escrito, aquele que se batiza, aquele que aceita Jesus, aquele que busca ser um cristão. É esse que o diabo quer tentar provar, fazer de tudo para que o nome dele seja riscado do livro. Por isso que ele é chamado de o acusador. No julgamento, no juízo final, ele vai chegar e vai falar, olha aqui, ó, esse aqui, ele aceitou, tá com o nome aí, mas acusador é isso. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele não obedeceu, ele vai começar a julgar. E são as obras que vão mostrar, o seu coração que vai mostrar, Deus vai sondar o coração e vai ver. Se você pecou, desobedeceu, quebrou as leis por conta de fraqueza mesmo, natureza pecaminosa, mas no seu íntimo, no seu coração você estava buscando obedecer, e aí Jesus, pela graça dele, vai te cobrir com o manto de justiça dele, e vai falar, não, mas eu perdoo porque ele me aceitou. No seu coração ele fez isso aqui, foi acidente, mas ele pediu perdão, ele se confessou, e ele continuou na caminhada. E daquele que estava ali pecando, alguns líderes chamam de pecadeiro, né? Aquele que se acostumou a viver numa vida de pecado, aceitei Jesus, está de boa, o que eu faço aqui não importa porque eu já aceitei Jesus. E não busca se tornar nova criatura. Esse o diabo vai acusar para pedir a destruição, a condenação, né? E aí que está o grande conflito cósmico, né? Então, olha aqui, ó. E quem é que obedece? Esses são chamados, olha aqui, Apocalipse 12:17, o que eu tô falando, ó. Tá na Bíblia, isso não é achismo meu, não. Diferente do irmão André, que fica falando eu acho, eu penso, eu acredito, pode ser. Aqui a Bíblia diz, ó. Está escrito, Apocalipse 12:17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem são esses? O restante da descendência da mulher.
Os remanescentes, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. São esses que estão aqui, ó, em João, os mesmos que estão em Timóteo. Então tem uma característica, o povo que está com o nome no livro da vida, são os que obedecem, são os que buscam ser fiéis. E os vencedores, os que não vão ser riscados de lá, são os que vão se manter fiéis e testemunhar de Jesus, mesmo após toda a tentativa de Satanás. Porque ele está tentando esses, os que estão com o nome no livro da vida. Porque não tem lógica ele tentar e provar quem não está com o nome lá, né? Porque já está perdido. E também é lógico e é óbvio, é questão de lógica. O diabo não ia ficar tentando e provando alguém que está com o nome no livro se a pessoa não pudesse sair de lá, né? Então, não tem lógica, né? Como é que a pessoa vai ser condenada se o nome dela já está lá? Pronto, o diabo não tem mais chance. Então, não existiria apostasia, né? Então, apostasia é justamente uma pessoa que aceitou, que está com o nome no livro, perder, ter o nome riscado, né? Então, muito claro os textos aqui. Hebreus 5:9, olha. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, o acesso foi dado. Jesus veio, aperfeiçoou, tornou-se salvação para todos. Mas para todos, olha a condição aqui, ó. Os que lhe obedecem. Então, só vai ser salvo aquele que obedece Jesus. É condição remanescente, fiel, que obedece e que testemunha. Obedece o mandamento, esse é quem ama. De verdade, esse é o cristão genuíno, tá bom? Então, mais um erro que ele falou aqui pra gente finalizar, colocando aqui outro texto, ele coloca aqui, alguns entendem que esse texto mostra que se Deus não apaga o nome dos vencedores, logo o nome daqueles que não permaneceram como vencedores serão então apagados. Então o irmão pega outro texto claro, né, e distorce, né? Ele coloca aqui, ó, alguns entendem que esse texto mostra que se Deus não apaga o nome dos vencedores, falando do vencedor, né? Ou seja, se a pessoa venceu, é porque o nome dela estava escrito no livro da vida e continuou. Perseverou, foi fiel até a morte e a pessoa ganhou a coroa da vida. Tem uns que estão com o nome escrito no livro, mas vão ceder, vão cair na tentação, vão se deixar levar pelos enganos de Satanás. E o nome vai ser riscado. Então esse texto aqui está dizendo isso, mas ele vem dizer que não. Então ele coloca, ó, alguns entendem que esse texto que mostra que se Deus não apaga o nome de quem venceu, logo vai apagar o nome de quem perdeu para o pecado, né? Então tá claro isso aqui, o texto diz isso, mas ele interpreta totalmente errado, diz que não. Olha aqui, ó, diz que isso aqui, ó. Alguns entendem que esse texto mostra que se Deus não apaga o nome dos vencedores, logo, o nome daqueles que não permanecem como vencedores serão então apagados. Ou seja, para essas pessoas, Deus estaria mostrando nesse texto que haveria possibilidade de algum nome ser apagado do livro da vida. Com certeza. A gente viu aqui todos os textos falando isso. A pessoa aceita Jesus, o nome está escrito no livro. A pessoa vive uma vida sem se tornar nova criatura, sem mudar, do mesmo jeito, fazendo os maus hábitos, pecando, desobedecendo, o nome dela vai ser tirada do livro. Então, porque o que faz manter o nome no livro é a pessoa se tornar nova criatura em Cristo. Viver conforme Deus pede, representando os desígnios de Deus, demonstrando os frutos do Espírito, né? Então... Mas será que isso está certo? Na realidade, queridos, é mais provável que esse texto possa estar afirmando apenas... E aqui ele fala, é mais provável, eu acho, né? Olha o achismo dele, né? Não mostra texto bíblico. Que não é possível. Observe que ele diz, de modo nenhum, que um servo verdadeiro de Jesus seja apagado do livro da vida. Seria... Então, é lógico, isso aqui, de modo nenhum. O servo verdadeiro é fiel, está obedecendo, está fazendo boas obras, então ele vai ser vencedor, e o vencedor não vai ter o nome apagado. Então, tá claro isso aqui. Agora ele distorce o texto, inventa a narrativa aqui, não tem nem como interpretar direito, né? A confusão que ele faz aqui. Escritos no livro da vida, com seu nome ali, não podem ser retirados dali. Aqueles que são perversos ou que se apostataram da fé, esses na verdade eram apenas simpatizantes, nunca tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Olha o que ele fala, né? Olha que perigo, né? Essa teoria maluca, né? Ou seja, a pessoa que aceita e não cumpre é porque, na verdade, ela nunca foi convertida, né? Nunca aceitou Jesus. Olha o julgamento, e a Bíblia fala, não julgueis para que não sejais julgado. Ele está dizendo que as pessoas que aceitam, dizem que aceitam e pecam, nunca aceitou, nunca teve o nome escrito no livro. Olha a asneira que ele vai falar aqui, né? Antibíblico, né? Olha isso aqui. E aqui é importante você entender o conceito do convertido e do convencido. Convertido e convencido. Onde é que ele achou isso? Ô, irmão, mostra na Bíblia aí. Dá uma resposta para mim. Qual é o capítulo, o livro e o versículo que você encontra isso do que é convertido e o que é convencido? Porque é achismo puro, né? Convertido é o verdadeiro servo. Esse está no livro. Esse vai perseverar até o fim. O convencido é aquele, por exemplo, como Judas, que traiu Jesus. Ele está no meio dos apóstolos. Ele está vendo os milagres. Ele está dizendo até um amém e um glória a Deus de vez em quando.
Mas em determinado momento, ele se afasta da presença de Deus, ele vai para longe, ele abandona o Senhor. Por quê? Porque ele nunca foi convertido. Ele era um simpatizante, um convencido. Ele parece crente, tem cheiro de crente, mas não é crente, por isso não está com o nome no livro da vida. Quanta bobagem, quanta besteira, né? Antibíblico demais. Vamos pegar aqui, então ele fala isso, né? Então eu já mostrei pra vocês aqui, ele distorce e faz uma série de outros comentários aqui, infundados demais, julgando. E eu vou mostrar isso aqui, ó. Inclusive, é exatamente o que a Bíblia diz, mostrando em diversas histórias. Inclusive a história de Belsazar, do banquete de Belsazar ali, o neto de Nabucodonosor, né? Mostra isso. Quando ele tá ali blasfemando, idolatrando, negligenciando Deus, fazendo orgias, festas, pegando os utensílios do templo e bebendo e fazendo chacota, a mão aparece escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Os dias de vida foram contados, as obras foram pesadas e ele foi achado em falta, foi condenado. Então é isso. Ele tinha visto a história do avô que virou jumento, comeu capim, depois se arrependeu, a soberba, a autossuficiência. Então ele viu tudo ali, é um exemplo claro. A Bíblia tem várias histórias mostrando que tem gente que aceita Jesus e se torna nova criatura obedecendo. Tem gente que aceita e depois se perde, se contamina, desobedece, né? E depois se restaura e às vezes se perde. Tem gente que não aceita. Então tem vários. As festas que tem ali, a boda do noivo, a boda do cordeiro, as parábolas falam isso. O convite foi para todos, né? Tem um que aceita e vai, tem um que aceitou, mas não se vestiu, não aceitou vestir a roupa do casamento. E aí ele vai tentar ir sem a roupa adequada, né? E aí o que é que acontece? É posto para fora, né? Por quê? Ele aceitou, chegou aí, mas não quis obedecer. Olha que parábola perfeita que me lembrou aqui, o Espírito Santo me tocou para lembrar. Então outra coisa, demonstra claramente que a pessoa pode aceitar, ir para a festa, aceitou Jesus, mas se ela não vestir as vestes da justiça, não buscar ser nova criatura, ela vai ser colocada para fora. Chegou para a festa e entrou lá. Chegou lá, mandaram para fora, ou seja, o nome foi riscado da festa. Claro demais aqui, vários argumentos bíblicos mostrando que o nome de quem aceita Jesus vai estar no livro, mas se a pessoa não obedecer, negligenciar, viver em pecado, o nome vai ser riscado do livro, tá? Isso é o que a Bíblia diz, tá bom? Então, claro, aqui todos vamos ser pesados. O tribunal, o julgamento, né? Deus fez isso com Belsazar. Contou os dias, pesou ali, foi pesado e achado em falta, né? Então, se pode ser achado em falta, é porque uns vão perder nessa justiça, nesse julgamento, e outros vão ser vitoriosos, tá bom? Então, olha aqui o texto. Esse texto aqui é perfeito para acabar de uma vez por todas com a interpretação errada do irmão André aí. E de outros líderes e cristãos que têm pregado inverdades na internet, né? Olha aqui, ó. João, capítulo 15, no verso 6. Jesus está falando aqui, ó. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tá aqui. Então, seu nome está com o livro, aceitou Jesus, nome escrito no livro da vida. Agora, se você não fizer a sua parte, demonstrando nas suas obras, na sua obediência, se você não se mantiver, não permanecer, se você se apostatar, se desviar, você vai ser jogado fora e vai secar. E o que vai acontecer com isso? Seu nome vai ser riscado. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vão ser destruídos. Dizer que tem gente que foi convencido, que nunca aceitou Jesus, nunca teve o nome escrito no livro. Mentira, isso é antibíblico. Não existe isso. Todos que aceitam Jesus, o nome é escrito no livro. Agora, manter o nome lá, como está aqui em João 15,6, vai depender das suas ações, do seu comportamento, tá bom? Da sua fidelidade a Deus, em detrimento das tradições humanas, das tentações que você receber, tá bom? E é por isso que aqui em Mateus capítulo 7, no verso 22 e 23, deixa claro aqui, ó, muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, eu não fiz vídeo aqui falando das coisas da Bíblia, né? Não expulsamos demônios, preguei, cantei, não realizei muitos milagres, não ajudei a pregar a mensagem falando da Bíblia, de tudo. Então Jesus disse, ó, responderei claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Pessoas que estão distorcendo, pregando inverdades, desinformação. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmão, tá? Muito cuidado quando fala para a gente não ser pedra de tropeço, né? Não fazer um desserviço da obra de Deus, levando pessoas a acreditar em falsas doutrinas, interpretando a Bíblia de forma errada, né? Então tem que tomar cuidado. Então aqui, isso aqui, ó, que ele fala no minuto 14, falando coisa antibíblica, que as pessoas que se apostataram nunca tiveram nome no livro da vida, que eram simpatizantes, que foram convencidos, mas não convertidos. Isso é achismo puro do irmão, não tem nada disso na Bíblia, né? Ele só esquece que a Bíblia fala coisas totalmente diferentes dessa interpretação dele.
Que a Bíblia fala que a jornada do cristão é como a luz da aurora. Está em Provérbios 4,18. Então, converter-se significa decidir mudar de direção. É dar um retorno. Opa, aceitei Jesus, eu estava na vida de pecado. Pronto, me converti. Eu aceito mudar. Conversão é isso. Mudar o rumo da minha vida. E aí, isso é uma caminhada, é uma jornada. Deus aceita todo mundo como está. E aí, quando aceita, o nome está escrito no livro da vida. Essa é a doutrina bíblica correta. Quando a pessoa decide por Jesus, ela começa esse processo. Recebe o nome escrito porque ela aceitou. Então o nome dela está lá no livro da vida. Mas, entretanto, contudo, muitos caem. E não tem nada a ver com ser simpatizante ou convencido. Tem a ver com a luta do cristão mesmo. Frente às investidas de Satanás, dos desafios da natureza pecaminosa. Né? Então está aqui, ó, Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade. Então ninguém é 100% perfeito. A pessoa não se batiza e no outro dia já está perfeita, não. O nome está no livro, só porque ela era convertida de verdade e o outro não era. Então, nada a ver isso aí. Tiago 5, 19 e 20. Olha o que diz aqui o livro de Tiago. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, quer dizer que essa pessoa nunca teve o nome escrito no livro da vida? Nada a ver. O nome dela estava lá porque ela aceitou. Ela se desviou. Apostasia é isso. Mas aí alguém vai lá e traz. Lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, é natural da vida do cristão. A pessoa que aceitou, o nome está escrito lá. Essa é a condição, aceitar Jesus como seu salvador. Pronto. Agora, manter o nome lá é outra história, depende do comportamento, tá bom? Outra demonstração clara, a gente já está finalizando esse estudo aqui aprofundado para quebrar com essas narrativas aí na internet. Gênesis 4:7, de Caim. Eu dei o exemplo de Caim. Caim, quando estava ali buscando suas próprias conveniências, fazendo a oferta do jeito que ele queria, ele revoltado porque a oferta foi rejeitada, né? E aí Deus chega para ele e fala, ó, Caim, se você fizer o bem, fizer do jeito que eu pedi, me obedecer, você não vai ser aceito? Lógico que vai. Então me obedeça. Então esse foi o recado de Deus. Aí Deus falou, mas se você não fizer, não se arrepender, não confessar, não me obedecer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ou seja, o diabo está batendo aí. Ele deseja conquistar você, mas você deve dominá-lo. Então Deus chegou para Caim e falou, olha, você já está com o nome escrito aqui no livro da vida, né? Você é filho meu, eu criei você para ser salvo. Então se você me obedecer certinho, você vai ser aceito. Ou seja, seu nome está aqui. Agora, se você desobedecer, o pecado está batendo na sua porta. Se você pecar, seu nome vai ser riscado. Você tem que dominar o pecado e não o pecado te dominar. Então é isso que Deus fala aqui. Perfeito aqui o contexto bíblico de tudo, né? Para finalizar, tem mais algumas coisas que ele coloca aqui no final. Um outro texto que ele traz, ó. Por isso não está com o nome no livro da vida. E a fala de Jesus Cristo em João 10:28 parece deixar isso muito claro pra gente. Observe o que Jesus diz. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus está falando das suas ovelhas que ouvem a sua voz. E diz o texto, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Perfeito, irmão. Jesus falando a mesma coisa que a gente está falando aqui. Ele está falando do vencedor, né? De quem receber a vida eterna. Ele está falando da pessoa que recebeu, ó. Eu lhe dou a vida eterna. Pronto, já ganhou, já foi vencedor. Ganhou a coroa da vida. Então, esse jamais perecerá. Lógico que se a vida é eterna, se ele ganhou o presente, a recompensa. Ninguém vai tirar isso da pessoa que for vencedora em Cristo Jesus. Então, um texto muito claro, né? Observe que Jesus dá uma segurança para as suas ovelhas aqui, impressionante. E por que essa segurança é possível? Porque o nome está no livro da vida, é servo de Deus. E aí ele distorce. Por que isso? Porque o nome está no livro da vida. Não, irmão, tá errado. A gente vai ver isso aqui, ele faz essa distorção. Ele acha que a pessoa é salva porque está com o nome no livro, né? Não. A pessoa está com o nome no livro porque ela decidiu viver uma vida de salvação, uma vida justa, né? Então é totalmente diferente. Vai ser guiada. Se por um acaso tropeçar, o Senhor segura pela mão. Olha que bênção isso. Dizer então, portanto, que alguém verdadeiramente filho de Deus pode ser riscado do livro da vida, parece, na minha opinião, contradizer em muito essa afirmação de Jesus. Então o problema do irmão eu vejo que é a opinião dele. Ele fala aqui, ó, parece na minha opinião. E a gente não pode viver conforme a nossa opinião, nossas conveniências. A gente tem que viver conforme está escrito na Bíblia, né? Assim diz o Senhor, está escrito. E a gente viu aqui que está escrito que o nome pode ser riscado. A gente viu em Salmos, em Apocalipse, e a gente viu todo o contexto aqui nesse vídeo. Então, não se deixe levar por opiniões vãs. Se deixe levar pelo que está escrito. Jesus. Assim parece-me claro que não existe possibilidade de Deus ficar apagando e registrando nomes o tempo todo nesse livro da vida. Antes, pela sua soberania, ele tem tudo em suas mãos. Outro erro que ele acha aqui, ele acha que Deus vai ficar riscando e tirando o nome. Eu vou mostrar aqui no finalzinho que não é isso, irmãos. Eu vou dar o spoiler logo aqui, né? O nome só vai ser riscado no juízo final, quando ali for pesado, o julgamento acontecer, e aí as obras forem levadas em consideração, e aí Deus vai ver quem de fato era cristão genuíno, verdadeiro e não.
Quem não for, as obras, o acusador vai condenar pelas obras e o nome vai ser riscado. É no juízo final. Deus não fica riscando e colocando. A pessoa aceitou, aí tem o nome. Pecou, tira o nome. Aceitou de novo, não. Então, aceitou Jesus, o nome está escrito. E aí a jornada, peca, não peca, se arrepende. As obras, os livros das obras estão sendo colocadas lá por isso. Pecou, livro das obras, pecou, fez o mal. Se arrependeu, confessou e buscou ser nova criatura. No livro lá, obras boas. Se arrependeu, fez um ato bom. O retorno a Jesus Cristo, Jesus vai lá e apaga o pecado. Jesus justifica aquele pecado que tiraria o nome dele. Então ele fica nessa. A justificação pela graça de Jesus é abundante, superabunda o pecado. Então é isso que tá. Só vai ser riscado se no final as obras dele demonstrar que ele foi muito mais desobediente do que fiel, tá? Então, é isso aqui que a Bíblia fala sobre ter o nome escrito no livro da vida, tá? Então ele coloca aqui, ó, perfeito aqui, João 10, 28. Deixa claro mesmo, eu lhe dou a vida eterna. Ganhou a coroa da vida, jamais vai perecer. Ninguém vai tirar isso da pessoa que é fiel em Cristo Jesus, né? O texto está falando do acesso à salvação dada por Jesus, como eu disse, para quem o aceita e o obedece. No fim, quem for vencedor realmente terá a vida eterna e jamais perecerá, né? Ninguém vai tirar isso, porque Jesus deu, acabou o pecado, né? Então, importante, fica claro aqui para a gente finalizar. Quem não aceita Jesus não tem o nome no livro da vida. Isso é fato. Logo, está condenado diretamente. Já vimos isso nos textos anteriores. Não aceitou Jesus, Jesus morreu por todos, mas a pessoa que não aceita não tem nome no livro. Para ter o nome no livro, tem que aceitar. A Bíblia deixa claro que o nome de alguém que aceitou Jesus como Salvador pode ser riscado caso a pessoa continue pecando e não demonstre através de suas obras que não se tornou nova criatura, não demonstre arrependimento, confissão. E como eu disse, se não fosse assim, não existia apostasia. Essa narrativa de uma vez salvo, salvo para sempre, é antibíblica e não retrata a realidade dos fatos ao longo da história do ser humano e a concordância de todos os textos que eu mostrei aqui para você. É por isso que a Bíblia diz que no céu teremos grandes surpresas. Só Deus vai sondar o coração e julgar cada um, né, no juízo final. É aí, no juízo final, que as pessoas vão manter o nome ali ou serem riscadas dali, né? Então, uma dúvida genuína que algumas pessoas têm, foi isso que ele colocou aqui, né? O nome é riscado toda hora que a pessoa peca e volta a ser escrito quando se arrepende, confessa e pede perdão? Não. Ou será arriscado no dia do juízo, quando todos estarão diante do tribunal de Deus? Exatamente isso, no dia do juízo. Olha aqui Isaías 55, 7, ó. Não é a opinião minha, é a Bíblia, ó. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então vai depender das obras, a manutenção do nome vai depender disso aqui, dos caminhos bons, né? No final ele fala também de Judas e Pedro, falando isso da quem tem o nome só é salvo porque está com o nome no livro, né? É uma teoria antibíblica essa da predestinação. O irmão diz que Judas não tinha um nome no livro da vida, por isso traiu Jesus e se perdeu. Como é que diz isso? Judas aceitou Jesus como Salvador, decidiu ser discípulo dele, então o nome de Judas estava no livro da vida. A Bíblia deixa claro isso. Só que durante o trajeto, assim como Caim, ele deixou o pecado bater ao coração e tomar conta, dominá-lo. E aí as obras dele fez com que ele se enforcasse, se suicidasse. E aí tudo indica que ele teve o nome tirado do livro da vida. Só Deus no julgamento vai ver lá. Vai julgar as obras dele, vai ver tudo que ele fez até o final. Estava no livro, mas pelo que ele fez, o acusador vai falar, olha aqui, ó, servo meu, súdito meu. E aí vai ser riscado o nome dele, tá? Diz que Pedro tinha um nome escrito no livro, por isso se arrependeu após negar Cristo. Olha a falta de compreensão, né? Então, é a predestinação, uns para a morte e outros para a vida. Então, Pedro só se arrependeu porque o nome dele estava no livro, nada a ver. O livro é de quem aceita, não é de quem está salvo, tá? Ser salvo depende do comportamento, da genuinidade, da demonstração da aceitação de Jesus na sua vida, né? Então, totalmente equivocado, distorceu tudo e inverteu a verdade. A informação correta é essa aqui, irmão André. Não é o nome escrito no livro da vida que faz a pessoa se arrepender. É o Espírito Santo. É o arrependimento que faz o nome da pessoa permanecer escrito no livro da vida. Então, quando a pessoa se arrepende, deixa o Espírito, os frutos do Espírito, coloca Deus em primeiro lugar, isso faz com que o nome dela permaneça ali, porque Jesus morreu para dar essa graça. Se possível, 70 vezes 7. Então, é o perdão, é o arrependimento, é a busca em ser nova criatura que faz a pessoa permanecer com o nome escrito no livro, tá? Não é o contrário, não. É uma narrativa errada. Olha o que está aqui em Gênesis 4:7, que está lá em Caim. É o que eu disse, ó. Jesus está lá, ó. Se você fizer o bem, não vai ser aceito? Então,
Faça, evite o pecado, domine o pecado, né? A Bíblia deixa claro que para ter o nome no livro da vida, basta crer em Jesus. A salvação é pela graça, aceitou, se convenceu, demonstrou publicamente através do batismo, está com o nome escrito no livro. Agora, para manter lá, tem que se tornar nova criatura, tem que mudar os hábitos e deixar de viver em pecado, né? Então, se pecar, cair, né, isso aí deve ser um acidente na vida do cristão, pode acontecer, pode. E se arrepender, pedir perdão, confessar, vai continuar com o nome lá. A jornada continua. João 3,3 fala, ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito, né? Então, diferente do que o irmão falou aí no início, que desde a fundação do mundo, né, antes da gente nascer, o nome está lá errado, a Bíblia fala o contrário, o nome da pessoa não está no livro antes de nascer, isso é impossível. Segundo a Bíblia, aqui, ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. O texto deixa claro que ela só tem um registro depois de nascer de novo, depois de se batizar. E o batismo representa a aceitação de Jesus, tá? Então aqui deixa claro, finalizo dizendo que o livro da vida tem ali os registros das pessoas que decidiram nascer de novo, aceitar Jesus como seu Salvador. Tá bom? Então João 3,3, ó, em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá? Então, 2 erros aqui, né? Ninguém tem um nome escrito antes de nascer nesse mundo terreno, né? Absurdo isso, a Bíblia fala o contrário. E outra coisa, depois que nasce, a pessoa para ter o nome precisa aceitar Jesus. Então tem que usar o livre-arbítrio de forma espontânea para aceitar o plano da salvação. Então, qualquer coisa diferente disso é antibíblica, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui para finalizar Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a crença exige aqui, segundo a Bíblia, não é só acreditar, falar da boca para fora, é fazer o que Deus pede. Quem crê obedece. Então a Bíblia fala aqui da demonstração pública da aceitação. O batismo é isso, a demonstração pública da aceitação. Tá bom? Atos dos Apóstolos 2,38. Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E aqui deixa claro que é o Espírito Santo trabalhando em nós que faz a gente vencer o pecado, sermos nova criatura, né? Então, os textos todos falando de uma mesma crença, de uma mesma doutrina, bem diferente do que o irmão falou aí, né? Quem desiste da jornada é igual a se apostata, vive em desobediência proposital, endurecendo o coração. Esse terá o nome tirado do livro da vida, caso não se arrependa e volte antes da porta da graça se fechar. O juízo pré-advento. A Bíblia fala que hoje Jesus está no céu, intercedendo no santuário celestial, justamente olhando desde Adão e Eva, desde a fundação do mundo, as obras das pessoas, para definir e mostrar aos seres celestiais e ao diabo quem de fato vai ser justificado por Cristo e quem, infelizmente, vai demonstrar que não aceitou o sacrifício e a salvação, tá? Então, aqui diz aqui o texto, ó. Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano. O Senhor, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, ser nova criatura. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Isso está em Ezequiel 18, 30 e 31. Então as obras aqui ficam claro que condenam. Você aceitou, seu nome está lá no livro, mas o seu comportamento, as suas obras podem te condenar. Essa é a prova de que o nome pode ser tirado do livro da vida, tá bom? Então está aqui em Mateus 3,8, deem fruto que mostre o arrependimento. Então as obras que mostram isso. Mateus 7,16, vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então, pelos vossos frutos vos conhecereis. É por isso que Jesus, na hora, vai chegar e vai olhar. Sai daqui que eu não te conheço, porque o fruto da pessoa não tem nada a ver com o que Jesus pediu. E outros que obedeceram, os frutos que ela teve na sua vida, no livro das obras, Jesus vai falar, isso eu conheço. Tá? Então, pelos vossos frutos vos conhecereis. Aqui, Tiago 2,26 deixa claro também, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta, mostrando clara evidência de quem é salvo, quem aceita Jesus de fato, se transforma, mostrando nas suas obras a obediência, né? Então tem que ser obediente. Então, mais alguns textos para a gente finalizar. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Ezequiel 18, 21. 1 Coríntios 15, 34 diz, ó, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para a vergonha nossa. Então o irmão André fala muito do que acha, eu disse isso aqui.
o termo constantemente usado por ele, né? Minha opinião, eu acho, eu penso. E, ao meu ver, ele fala isso, né? Mas a Bíblia não pode ser interpretada conforme o nosso olhar de raça caída, natureza pecaminosa, né? Com mente limitada. Então a Bíblia mesmo se interpreta, né? E o próprio Jesus diz isso. Então a gente tem que pedir o que Jesus orienta pra gente, é o Espírito Santo, né? Pra gente evitar esses erros aí, viu, irmão? Mateus 7, de 7 a 9, ó. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que me busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Então ele está falando aqui da presença do Espírito Santo, né? Então peça para que você entenda, né? E aqui fica claro em Atos 17:30, pode ser ignorância mesmo, falta de conhecimento, eu acredito que não é má fé, né? Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, a verdade chega, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então o intuito desse vídeo, fazer esse comentário longo, estudar profundamente tudo isso que foi colocado aqui é para as pessoas entendam a verdade. Não importa o que você acreditava antes, se você enxergou a verdade agora, passe a viver daqui para frente com a verdade, né? Se torne nova criatura. Provérbios 1:23 diz o seguinte, ó, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Tem que estar com a mente, com o coração aí aberto, tá bom? Então ficou um vídeo longo, mas eu espero ter demonstrado aqui com toda a base bíblica os argumentos para tirar essa desinformação, essas falsas doutrinas. Esse vídeo que tem mais de 90 mil visualizações. Espero que você compartilhe, se você entendeu o recado, compartilha, curte aqui, comenta, coloca o que você achou de tudo isso, né? Porque está claro que a gente aceita Jesus, o nome está escrito lá no livro da vida, e para manter o nome lá, a gente tem que andar conforme Jesus pede. Se a gente vacilar, pecar, não se arrepender, o nome pode ser riscado sim. A gente viu textos aqui claros que mostram isso. Apesar do irmão André aí distorcer e achar que não, tá bom? Então fica esse vídeo aqui, curta, comenta, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber avisos, notificações sempre que eu postar vídeo novo aqui. E você fazendo isso vai ajudar esse conteúdo aí para mais pessoas, tá bom? Então aguardo você em próximos vídeos, se assim Deus permitir. Forte abraço, sucesso e fique com Deus.